24 anos, cada vez mais raro, pentacampeão do mundo, coração enorme, não tem uma pessoa que não goste dele, não sei qual é o segredo, vamos tentar descobrir. Qual que é o seu segredo, Denilson? Eu acho que é isso, sorriso, eu acho, não sei. Eu plantei, né? Plantei, tô colhendo tudo que eu plantei, assim, a minha história como atleta, hoje trabalhando como comunicador. Tudo que eu acho que eu fiz como jogador, acho que a irreverência que eu tinha como jogador, eu consegui traduzir para a comunicação. Eu acho que é isso, se tiver algum segredo, eu acho que é isso, é agir com naturalidade. Bom, são 3 dias estudando você direto. Vamos ver. Mas o mundo é pequeno e mal frequentado. Sim. Tô tomando o avião, aí começo a conversar com a Cris. O sorriso agora acho que vai sumir. Vamos ver. Era ex-mulher do Luiz Viana. Cris Abdala. Cris Abdala. Cris Abdala. E aí a gente conversou bastante, ela super triste pelo toda a situação. Ela contou detalhes e tal, e eu queria saber, Denilson, como é que é um jogador tão importante como você cai na mão de um empresário, até como você Sim. usa suas entrevistas para mostrar para os jogadores para tomar cuidado. Como é que ele te envolveu? Para deixar claro, o Denilson foi vendido, a maior transação do mundo na época, 32 milhões de dólares, ele foi de São Paulo para o Betis, e aí ele tinha direito a 15%. Quanto você viu desses 15% mesmo, Denilson? Eu vi muito pouco, na verdade. Assim, eu me sinto muito até... Óbvio que num passado muito distante me incomodava muito esse tema, né? Sim. Hoje eu falo com muita naturalidade porque eu me culpo muito, né? Eu não culpo nenhum empresário, eu me culpo muito pela falta de conhecimento e de interesse que eu deveria demonstrar naquele momento. Mas eu venho de uma família muito humilde, né? Eu sou de Diadema, os meus pais, enfim, muito humildes. O que seus pais faziam? Meu pai trabalhava na Ford, minha mãe empregada doméstica, né? Hoje é mais diarista, né? As pessoas falam diarista hoje, né? Minha mãe era empregada doméstica, meu pai trabalhava na Ford, então eles trabalhavam, enfim, graças a Deus eu nunca passei fome. Eu sentia muita falta da questão material, isso sim, mas fome, graças a Deus, eu nunca passei. O que você gostaria de ter que você não tinha, Denilson? Puta, muita coisa. Uma bike, uma mobilete, um bom tênis, uma boa chuteira, uma boa roupa. Eu só ganhava roupa e olhe lá no final do ano para passar Natal. E era assim o suficiente assim pra gente, né? Mas Quantos irmãos? 2, eu tenho o Denis e a Débora, né? Somos em 3, assim. Então meus pais assim se desdobravam para poder ajudar. Meu irmão depois começou a trabalhar como office boy. E aí as coisas melhoraram um pouquinho. Mas eu sempre tive na minha cabeça, eu nunca fui um cara de me fazer planejamentos a longo prazo. Sim. Eu sempre fui pensando em fazer o meu melhor no meu dia a dia e as coisas foram acontecendo. Esse caso específico do empresário, quando eu falo que eu me culpo, porque eu poderia ter tido um pouquinho mais de atenção em relação ao cuidado com a questão financeira. E eu não tinha esse conhecimento, porque na época eu só queria jogar bola, só queria me divertir jogando futebol. E um outro lado, que é o sentimento da confiança. Eu confiava muito nele, que é o que mais me magoa, né? A questão financeira, graças a Deus, eu consegui me resolver, porque... Felizmente, eu tive essa decepção muito cedo. Tinha feito um contrato muito longo, Cosme, com o Betis, de um contrato de 10 anos, né, que já não existe mais. Na época era quase escravidão. Era permitido, né? Então, assim, no final, isso acabou salvando a minha vida financeira. Porque como eu descobri, acho que na segunda ou na terceira temporada minha, eu não lembro exatamente, mas foi bem no início, eu tive tempo de me recuperar financeiramente. Você foi comprar um imóvel, né? Foi diferente... Se ele me pegasse ali, ou se eu descobrisse com 30 anos, 35 anos, aí a margem de recuperação era muito curta. E aí eu descobri justamente passeando no Rio de Janeiro, esses outdoors da vida aí com lançamento de empreendimentos e tudo mais. E eu comentei com meu pai dentro do carro, falei, pô, aliás, meu pai comentou comigo que seria interessante, como eu gosto de praia e tal. Pô, seria interessante comprar na planta, muito mais barato e tal. E espontâneo ele respondeu que não tinha como fazer aquilo naquele momento. E, pô, eu tinha acabado de ser vendido e tinha acabado de, assim, novo rico, né? E aí o meu pai, felizmente o meu pai, a minha história tem uma presença da minha família muito forte, né? Então, meu pai naquele momento ficou quieto, só que ele percebeu que alguma coisa estava de errado. E aí junto com o meu irmão eles começaram a correr atrás sobre prestação de conta, 2 mais 2 são 4, eles começaram a buscar o interesse em saber aonde estava o meu dinheiro. O dinheiro que eu tinha conquistado há 1 ano, 2 anos. E aí começou a prestação de conta não vir.
Então vinha uma prestação de conta aqui, mas faltava ali, aí quando faltava ali, o porquê que faltava ali. Então esses questionamentos. Então quando a gente teve toda uma estrutura, a gente sentou com ele para poder conversar e saber o que tinha acontecido. E aí a resposta não veio. E ali foi naquele momento que a gente decidiu romper, né? E aí o primeiro passo foi me desvincular com ele contratualmente, né? Ele tinha um poder de falar por mim, que foi uma outra coisa que eu acho que ele agiu de má fé. Me emancipou, né? Porque eu não tinha o direito ainda de assinar um contrato, né? Então ele me emancipa, me dá o poder de assinar os contratos. E aí a partir daí ele tinha todo o poder em relação à minha vida, até minha vida pessoal também. E minha vida profissional principalmente. Então o primeiro passo foi romper esse contrato. E aí o Lopera, que era o presidente da época, ele foi importante nesse momento, porque ele sentiu, ou ele percebeu que eu tinha sido enganado, né, por falta de conhecimento. E aí ele me ajudou nessa questão burocrática e tudo mais. E aí quando a gente desvinculou com ele, meu pai começou a cuidar. Eu tinha um advogado que me ajudava muito, que era o Breno Tanuri. Ele continua trabalhando ainda com futebol. E aí era uma questão muito mais de advogado, né? Eu ia fazer, sei lá, qualquer contrato que eu ia fazer, eu mandava pro Breno, pô, analisa pra mim aí, faz assim, faz assado e tal. Foi dessa forma que eu desvinculei dele. Então, para as pessoas terem noção, 23 milhões, 32 milhões de dólares atualmente, eu fiz a conversão, dá quase 200 milhões de reais. Olha a loucura, olha a loucura. Então, 15% disso que você tinha direito, pagar um lanche 15% era nada mais, nada menos que 30 milhões. Aí você chega e me fala, eu coloquei uma pedra, deixa ele ficar com o dinheiro, vou seguir minha vida. Não foi tudo, né? Então, mas quanto? Não foi mais ou menos? tudo, Então, foi uma boa quantia. Então, foi uma boa uns quantia. 30 ficaram quanto? 20 para ele? Ficou um pouquinho mais para ele do que para mim. Assim, na verdade, Cosme, eu não sei exatamente o quanto que ele ficou. Que se fosse 1 milhão, por que você resolveu virar as costas para ele? Doeu tanto assim? Como é que foi isso, Denilson? Bom, primeiro por causa da confiança, né? Eu falei aqui antes, assim, o que mais me incomodou foi justamente a confiança que eu tinha nele. Depois que a poeira baixou, que eu percebi que alguma coisa tinha acontecido de errado, a minha mágoa não foi a mágoa de falar, puta, ele me tirou 3 milhões, ele me tirou 5 milhões, ele me tirou 6 milhões. Não, foi falar, mas mano, tinha você como amigo, mano. Então, mas espera, só um segundo, para voltar, como é que ele te envolveu? Como é que você chegou a confiar tanto nele? Onde ele te conheceu? Muito simples. Como ele me conheceu. Eu tinha uns amigos, eu jogava em São Bernardo. Sim. Como me descobriram pro futebol? Me descobriram jogando pelo São Bernardo, jogava no Pauliceia, enfim, me inventaram ali uma seleção do ABCD, Santo André, São Caetano, Diadema e São Bernardo, os melhores dessas regiões, e montaram uma seleção de São Bernardo. Fui para a seleção de São Bernardo, fiz um torneio em Caraguatatuba, me descobriram em Caraguatatuba, São Paulo. Com os 4 grandes, né? Isso. Os 4 grandes, e aí a Caraguá como anfitrião e tal, enfim. Aí joguei bem contra São Paulo me leva. Processo muito rápido no São Paulo, porque em 4 anos eu saí do juvenil e fui pro profissional, loucura, enfim. Sim. Aí no profissional eu fui para a seleção brasileira, se eu não me engano, com 17 anos. Fui convocado e eu ganhava muito pouco do São Paulo. Eu não tinha praticamente... Proporcionalmente quanto? Não ganhava nada. Quanto você ganhava? No São Paulo, eu acho que eu ganhava uns R$ 1.800. Nossa, tá. Então eu tinha eu ajudei os meus pais muito no comecinho com a premiação por jogo. A gente tinha uma premiação por jogo, que às vezes era 3, às vezes era 4, às vezes era 5, às vezes era 1, dependia. Quando era clássico a gente ganhava um pouquinho mais. Então esse dinheiro eu chegava e dava pro meu pai. Então meu pai foi construindo a casa, reformando a casa de Diadema com esse dinheirinho. E aí o meu irmão jogava futebol nessa época no Juventus da Rua Javari. E lá no Juventus da Rua Javari ele tinha um amigo chamado Adriano, se eu não me... o Adriano, porque o Luciano jogou comigo. O Adriano falou, poxa, eu tenho um empresário que pode orientar o Denilson. O Denilson está jogando na seleção brasileira, foi convocado para a seleção e ele tem um contrato muito, muito longe do que ele merece ter. E aí foi quando a gente conheceu o Viana. E assim foi o meu contato com o Viana. Então o Viana, desde o começo, ele era um cara inteligente. Ele conseguiu renovar, conseguiu mudar seu contrato? Assim, ele era um cara inteligente. Ele sabia fazer as coisas. E aí o que ele fez? Ele renova o meu contrato com o São Paulo. Renova. Ele faz um contrato melhor financeiramente com o São Paulo. Aí a gente entra naquela questão de uma cláusula mais robusta. Contrato profissional. Era um jogador profissional que estava na seleção brasileira. Analisando hoje, a comparação sempre era muito injusta. Se fosse hoje, seria um contrato muito aquém. Se eu faço um contrato hoje, eu com 17 anos para 18,
Pô, ia fazer um contrato milionário. Na época não foi um contrato milionário. Quer falar do Hendrick? Então, essa base. Imagina. Essa base, Hendrick. Mas nem precisa falar do Hendrick, vai. Mas o Luan, por exemplo, o volante que acabou de renovar com o São Paulo, estava pronto para sair. Os caras fizeram um contrato com ele, cara, legal, para que ele se sinta importante. Eu venho de uma época, e você provavelmente deve saber disso, os jogadores da base da minha geração não eram valorizados no clube. De jeito nenhum. Eu lembro que o São Paulo contratou o Sierra, chileno Sierra. Um meia. Um meia. Sim. Ele veio ganhando, cara, um caminhão. E eu, não era da mesma função, que ele era mais um 10, eu jogava mais pelos lados, mas eu tava ali. E eu não era valorizado. Então o Viana fez eu ser valorizado dentro do São Paulo e automaticamente, por isso eu acabei tendo a confiança dele, e era mútua, imagino, a confiança. E aí um outro detalhe, aí a regalia, né? O jogador também se acomoda muito nessas regalias, né? Pô, Viana, eu preciso comprar um chinelo. Não, calma aí, o chinelo vai vir até você, irmão. Pô, Viana, preciso de uma Polo. Calma, mano, a Polo vai vir até você, mano. E aí você se acomoda. Eu não precisava ir no shopping, eu não precisava ir numa loja. E você se acomoda. Essa bajulação, cara, era gostoso. Era legal. Eu não tinha preocupação nenhuma. Então, automaticamente, eu confiei. E aí, quando ele tinha completamente a minha confiança, a confiança da minha família, que a minha família também não tinha essa preocupação, ele soube fazer o negócio. Sim. A minha mágoa naquele momento, tem um contexto familiar envolvido. Que aí não é só... meu irmão teve que parar de jogar futebol para poder cuidar, para poder me ajudar. Era um goleiro que tinha... Ele tinha uma perspectiva também de... Ele era um jogador... Ele tinha um contrato já profissional com o Juventus da Javari. Ele não era o titular, mas enfim, ele estava ali. Matou o sonho dele. Ele estava ali. Era um objetivo dele também. E aí ele teve que parar, abreviar... Assim, foi um empurrão também, tá? Assim, por meu irmão, porque meu irmão deve ter... Meu irmão, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Ele era meio que o terceiro goleiro. Sim. Então ele estava meio que correndo na esteira também já há um bom tempo. E aí eu acho que despertou... A situação pessoal que eu tive, despertou. Foi um gatilho para ele falar, não dá mais também. Perfeito. Eu vou ajudar aqui. Entendi. Sabe assim? Então, a partir do momento que o meu irmão começou a ter um pouquinho mais de conhecimento, fez administração de empresa, estudou, se aperfeiçoou, aí a minha vida começou a andar. Mas volto a falar, o meu relacionamento com o Viana, ele não passava pelo financeiro. Pelos meus filhos, hoje eu sou pai, pelos meus filhos, o que me machucou naquela ocasião foi que eu confiava nele. É horrível. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia recuperar o que eu tinha perdido, porque eu era muito jovem. A não sei se o cara tivesse uma lesão gravíssima e tal. Mas eu era muito novo, eu não tinha 22 anos. Eu tinha uma carreira inteira pela frente, brincando, eu teria mais uns 15 anos para poder ganhar dinheiro. Então, o sentimento de falar, cara, você me enganou, eu era o teu parceiro. Isso me magoou bastante naquele momento. Por que você não processou? Porque tinha uma questão também, não da minha parte, eu acho muito mais da parte dele. Quando eu pensei em processar, eu sentei com meu pai falou assim, Denilson, você vai trazer ou aumentar uma ferida que ela já está exposta. Vamos colocar o meu pai foi muito... hoje, obviamente, pensando, meu pai foi sábio naquela ocasião. A gente ia gerar um desgaste de ficar revendo ele. Entendi. Sabe? Ou ficar olhando para a cara do cara que tentou te prejudicar. E meu pai falou, mano, vamos colocar um basta e daqui para frente vamos seguir a nossa vida, daqui para trás esquece. Perfeito. Só que esse processo essa tomada de decisão, hoje é fácil falar, né? Não foi de um dia para noite. Mas te machuca até hoje, tá na cara. Não foi do dia para noite, foi, irmão, eu fiquei mal, e aí a história é muito longa, né? Porque eu passei a jogar mal, porque a minha cabeça já não estava mais lá, a minha cabeça estava no meu problema financeiro que eu estava passando, o meu problema estava chegando em casa, eu ver o rosto do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, minha irmã. Tem um sentimento envolvido familiar que naquela ocasião me abateu. Então eu fiquei uns meses mal. E aí cobrança da imprensa, que era o jogador mais caro, estava jogando mal, não estava me adaptando na Espanha. Cara, um processo muito louco. E aí eu amadureci muito com esse processo. E aí quando a gente decidiu não entrar nessa questão judicial, processo, ir para lá e para cá, e vamos botar um basta nisso? Vamos. O que você sabe fazer? Meu pai me perguntou. Você sabe fazer o quê, Denilson? Eu falei, pai, eu sei jogar bola. Eu falei, então vamos jogar bola. Então volta a jogar bola. Então a partir desse momento que meu pai falou comigo, eu falei, pô, eu vou jogar bola.
a minha vida começou a andar, porque automaticamente, desculpa eu estar me alongando, imagina, mas automaticamente, quando eu voltei a jogar futebol, eu voltei a ser convocado para a seleção. E eu lembro que quando eu voltei a ser convocado para a seleção, tamanha era a mágoa que eu tinha do cara, quando eu voltei a ser convocado para a seleção a primeira vez, depois de eu ter ficado fora, depois de 98, eu fiquei fora da seleção durante um período, que aí foi quando começaram a acontecer todas essas coisas. Quando eu voltei a ser convocado pela seleção, a primeira coisa que eu pensei foi nele. Eu pensei nele e pensei, se naquele momento a ideia dele era me prejudicar, conseguiu, por um lado, que foi uma questão financeira. Profissionalmente também ele conseguiu durante alguns meses, porque minha cabeça ficou abalada por causa dessa questão. E aí quando eu voltei para a seleção brasileira, para mim foi uma volta por cima. E aí eu pensei, falei, o que será que ele deve estar pensando? Me vendo hoje, de novo, na seleção brasileira, porque a partir daquela convocação para a Copa América, para a seleção brasileira, eu não parei mais. Veio Copa das Confederações, veio Copa América, veio Copa do Mundo. A minha vida se transformou completamente. Pro bem, né? Porque a seleção brasileira voltou a me valorizar, me senti mais valorizado, renovei meu contrato mais um ano com o Betis. Então as coisas começaram a acontecer sem ele. Então, dá para perceber essa ligação de vocês como era forte, mas era acabou. Denilson, era forte. Agora, fala de coisas boas. Bora. Ficou para trás? Ficou para trás. Como é que você descobriu esse talento absurdo? Porque assim, você tinha um drible objetivo, uma agilidade absurda. Sim. Como é que você se viu assim, tipo, de repente, cara, sei driblar, vou jogar. Como é que foi? Você descobriu que você era craque? Eu sempre fui muito irreverente com a bola, eu sempre fui muito brincalhão com a bola. Cara, essa pergunta me traz a lembrança de eu jogando na várzea com os caras mais velhos do que eu e os caras falando que eu jogava muito e que eu tinha que entrar num time de futebol, e meu pai falando, os amigos do meu pai, o meu irmão me encorajando a me levar para jogar na várzea, porque até então eu só já brincava na rua, eu tinha medo de jogar na várzea, porque por medo de quebrar a perna, aqueles negócios todos. E meu irmão, não, mano, vamos embora jogar, vou te levar pra jogar lá no Tupi, vou te levar pra jogar no Campo do Ouro Verde, não sei o que e tal. Se alguém encostar em você, deixa comigo que eu resolvo e não sei o que, papapá. Então meu irmão foi me encorajando, as pessoas em volta falando, mas eu não me via como garoto um goleador. Cara, eu me encantava ficar driblando, me encantava driblar um cara mais velho do que eu, esperar ele voltar para querer me pegar e eu driblar de novo e escapar da falta. Eu sempre fui assim, desde os meus, dos meus 8, 9, 10 anos de idade, eu sempre tive essa irreverência com a bola. Isso foi ficando mais aflorado conforme o tempo foi passando, né? Depois que eu cheguei, por exemplo, quando eu fui para esse Paulicéia, que eu comentei quase agora, o meu padrinho, o Geraldo, o filho dele é 7'8", um ano mais novo do que eu. Ele já jogava nesse Paulicéia. E aí o Benê, que foi um ex-jogador do Corinthians, que era o treinador na época, ele falou, pô, tô precisando de um garoto de, 11, 12 anos de idade, que jogue pelo lado esquerdo, um canhoto que jogue pelo lado esquerdo. Ele falou, pô, meu afilhado, cara, tem o meu afilhado, posso trazer meu afilhado? O Benê falou, traz. E eu fui fazer esse teste lá no Paulicéia. E eu fiz um treino só, aí do meu padrinho me conta isso aí, eu fiz um treino só, e durante o treinamento ele falou pro meu padrinho, pô, eu precisava de um garoto ainda... Para descobrir um garoto, esse aí já tá pronto, pô. Já vamos assinar com ele e tal, não sei o que, papapá. E assim, eu fiz um treino só, assinei com o Paulicéia, e aí veio toda aquela história minha lá de Caraguatatuba, enfim, os 4 grandes e tudo mais. Você explodiu. Agora, Denilson, uma coisa assim que não pode passar batido. Sim. Você pegava a bola, driblava e tal, e eu tava conversando com um amigo meu, você não desrespeitava o adversário. Dificilmente o cara te pegava por trás com raiva e tal. Ou pegavam. Ou você queria humilhar também? Me fala, não, como é que era? Eu gostava de dar uma humilhadinha. É mesmo? Era gostoso. Qual a principal situação que você passou com isso? Quem era o cara que você mais gostava de humilhar? O Galeano. O Galeano, que ele entrava o Antônio Carlos, o Anderson Canela, a gente chamava de Anderson Canela, que hoje é o Anderson Lima, né? Sim, que é treinador. Eram os caras da minha geração que marcavam bem, que eram duros, assim, quando me perguntam o zagueiro mais difícil que você enfrentou e tal, eu falava Antônio Carlos. Porque o Antônio Carlos, cara, era... Porque não tinha VAR, né, velho? Cotovelada, ameaça... Então chute no tornozelo sem bola. Fora a questão verbal, né? Ficar falando, sim. Fora o verbal, assim, de quebrar perna. Eu lembro claramente, assim, de vários jogadores da minha época. Quando eu fui convocado para a Copa de 98, eu ainda continuei jogando, a convocação saiu, eu estava jogando Campeonato Paulista pelo São Paulo. Sim.
Cara, cansei de ouvir que iriam quebrar minha perna, que eu não ia disputar a Copa do Mundo e não sei o que e tal. Alguém tentou? Vários tentaram. Não, de verdade? Assim, quebrar eu não sei, tipo mas pô, os caras vinham pra machucar. Você percebe, Cosme, quando um jogador vai na maldade, quando ele só vai firme. Ele só vai firme. Pô, deu azar, toquei na bola primeiro, o cara me pegou. Sim. Mas tem cara que vinha pra pegar. Ele não ia pra dividir bola, ele ia pra te pegar. E o Galeano era o pior dele? O Galeano era um dos. O Anderson Lima que eu falei era um dos. Antônio Carlos era um dos. Eu fiz vários jogos bons contra o Corinthians e o Corinthians tinha um lateral que, se eu não me engano, chamava Rodrigo. Sim. Que era um lateral direito chamado Rodrigo. Também gostava de dar uma chegadinha. Teve alguns. Eu joguei contra o meu primeiro jogo, por exemplo, contra o Grêmio como profissional. Itaqui, pode ser Itaqui? Sim, um lateral, lateral acho que era direito, Itaqui, um lateral direito. Sim. Também era um cara, que machucava, assim, Dinho, volante Dinho, que eu já peguei o Dinho já mais na reta final da carreira dele. Eu tive alguns caras, assim, cascudaços, assim, que chegavam no pau. Mas, assim, por outro lado, eu falando agora, eu tô lembrando de algumas coisas. Eu joguei, por exemplo, o capitão, eterno capitão da Portuguesa, o volante, Cláudio, lateral direito. Bordon, Márcio Santos, Júnior Baiano. Eu joguei que esses caras me protegiam demais. Porque eu brinco hoje com os caras, que eu dava bicho pros caras, né? Então eles me protegiam demais. Qualquer jogador adversário, por exemplo, que dava uma chegada mais forte e tal, cara, rapidamente o meu time já me protegiam, assim, sabe? Tipo, nele não, ou ele não, tá, aquela confusãozinha de campo que acontece. Agora acontece menos, né? Por causa dessa questão de VAR, mas eu sofri bastante também com os marcadores. Você conseguiu ter uma carreira sem contusão, não, mas contusão provocada por pancada? Ou você lembra algum lance específico ou não? Ou qual foi o pior lance? Não, eu consegui até essa lesão que interrompeu a minha carreira. Cara, lesão, por exemplo, lesão muscular, eu nunca tive lesão muscular, nunca tinha passado por nenhuma cirurgia. Então, eu te pergunto isso, Denilson. Nunca, cara. Foi a única que eu tive. Porque assim, eu tive a sorte de ver aquele Palmeiras do Miller, Djalminha, espetacular treinos, quando a gente vê treinos. Eu peguei você no São Paulo driblando, assim, achei muito objetivo. E vi o Neymar, vive bastante o Neymar. Sim. Agora, eu entrevistei vários jogadores que marcaram o Neymar. O Neymar desperta uma certa violência nos marcadores dele. Ao longo, não sei se você consegue entender isso. Consigo. Por quê? Porque a gente vê o Messi dando dribles e normal. A diferença do Messi para o Neymar, nessa discussão, nesse campo que a gente está entrando agora, o Messi ele foi criado na Europa, né? As pessoas falam muito pouco disso. O Messi foi criado na Europa. O Messi não teve... É verdade. O Messi não teve a escola sul-americana, né? O Messi saiu muito cedo e a escola do Messi de formação como atleta é a escola europeia. Se ele tivesse jogado mais tempo, se tivesse sido formado no futebol sul-americano, ele teria essa questão da proteção para não se machucar. O Neymar, muitas vezes, ele tirava o pé para ele não se machucar. O Messi é diferente porque ele foi criado lá, então ele aguentava mais as pancadas, porque o futebol europeu é assim. O futebol europeu não é do cara encostar em você cair, né? Você se proteger. Eu falo até com propriedade que eu joguei lá durante muitos anos e eu tive uma certa dificuldade em me adaptar lá justamente por isso, porque eu fui com a cultura do futebol brasileiro, a minha formação foi aqui, então qualquer contato que eu percebia que isso ia acontecer, eu evitava, eu me jogava antes para não ter essa questão da lesão e tudo mais, e eu acho que a mentalidade do Neymar, ele foi para a Europa com essa mentalidade da construção que ele teve no futebol brasileiro. A gente está falando de um protagonista, são vários jogadores que não alcançaram o nível que o Neymar alcançou. Sim. Teoricamente com essa característica do drible e de velocidade, que também faziam a mesma coisa. Eu fazia isso. E eu tinha essa característica da velocidade e do drible, mas muitas vezes eu evitava um contato, porque eu sabia que se eu fosse eu ia me machucar. Até porque, vamos dar um exemplo, você é muito mais forte do que eu. Se eu for para o confronto com você físico, eu vou perder. Então é melhor eu esbarrar em você e cair, porque eu vou estar me protegendo, eu não vou me machucar. Agora, se eu for para o confronto físico com você, eu vou perder. Então essa criação profissional que o Neymar teve no Brasil pode ter prejudicado ele no futebol europeu, que aí é diferente do Messi. Eu não estou comparando futebol, tá? Qualidade técnica, os dois são gênios e tal. O Messi está aí, a história do Messi está aí. Mas o fato do Messi ter sido... a vida profissional dele ter sido construída na Europa
Por isso que ele não tem essa questão do caicai e tudo mais, porque ele foi criado na Europa, ele não foi criado aqui na Sul-América. Até porque também na Europa um jogador que simula é visto como desonesto. Exatamente. Então, por isso que pesa tanto. Então, tem até uma onda contra o Neymar. Aquela pergunta que todo mundo faz para você, que você definiu muito bem, foi dormir no Barcelona e acordou no Betis. Você não teve uma participação, porque mesmo na época, você era jovem, você não fala, poxa, eu vou para um clube muito maior, mas eu sei que a diferença era de 12 para 30. Exatamente. Então, é isso que pessoas falou, não, vou... Estudou aí. Então, estudei, lógico, vou salvar minha família. Exatamente. Eu acho que eu não me arrependo. Não se arrepende no fundo do coração? Que Barcelona você ia pegar, se você fosse? Do fundo do coração. Eu acho que ia pegar o Barcelona do Guardiola já, né? Aquela fase do Guardiola. É verdade. Do Nadal, zagueiro Nadal. Sim. Eu ia pegar um Barcelona bom, pô. Eu ia pegar um Barcelona bom. Mas, cara, de verdade eu não me arrependo. Ainda mais hoje, assim. Em algum momento... obviamente você se questiona, e se eu tivesse ido para o Barcelona? E se você tivesse ido? Mas, cara, teve vários jogadores brasileiros, eu não vou ser aqui antiético em citar nomes, jogadores que passaram em times grandes, Real Madrid, em Barcelona, com características similares à minha, que também não vingaram, que não deram certo, assim. Verdade. Então, hoje é fácil falar, porque o relacionamento que eu tenho com o Betis é um relacionamento, cara... maravilhoso, sabe? Então foi uma história muito bonita que eu construí com o Betis. Tivesse ido para o Barcelona, será que as pessoas também teriam paciência? Como o Betis teve comigo? Porque, pô, eu chegaria não com uma transação mais cara do mundo pelo valor, mas eu chegaria como o brasileiro. O brasileiro, quando ele chega no campo do futebol, ele chega com um olhar diferente. Todos os brasileiros, independentemente da posição, o fato de você ser brasileiro e joga futebol... O europeu já te olha diferente, o europeu fala, puta, é diferente. Agora, como é que eu sempre quis saber isso, como é que uma pessoa acorda, é a mais valorizada do mundo na sua profissão? Como é o jogador mais caro do mundo? Como é que foi isso para você? Foi difícil. Mexe com o ego? Mexe com o ego, mexe com a minha emoção, porque ali foi o período que eu me perdi como pessoa. Por quê, Denis? Foi maravilhoso ter essa nomenclatura, né? Poxa, jogador mais caro. Mas isso me trouxe uma vaidade que eu não tinha. A ponto de quê, Denis? A ponto de não ser eu, cara. De chegar num lugar e não tratar as pessoas como eu tratava até antes de ser o jogador mais caro. Então isso me trouxe uma vaidade que não me fez bem como pessoa, sabe? Eu não era aquilo. Óbvio que... Pô, Denilson, você foi o jogador mais caro do mundo, porque eu consegui, através disso, proporcionar para os meus pais uma vida maravilhosa. Então, quando você fala, você se arrepende de ter ido para o Barcelona, eu não cogitei isso, Cosme. A única coisa que eu cogitei era, vou comprar uma casa para meu pai, mano. Mas você começou a tratar mal as pessoas como, tipo... Não é tratar mal. O tratar mal é diferente. O tratar mal é você chegar e responder e menosprezar e tal. Eu não tratava mal. Eu simplesmente chegava aqui... O que você se arrepende? Eu me arrependo de entrar num restaurante e não pedir a conta, eu me arrependo de não cumprimentar as pessoas, eu me arrependo de muita coisa nesse período meu como pessoa, porque foram os valores que eu me emociono porque eu penso hoje nos meus filhos, porque hoje eu sou pai. Exemplo. E o meu pai me educou, cara, de uma forma muito legal. Meu pai e minha mãe, eles me educaram de uma forma muito legal. Quando você falou a primeira pergunta que você fez, né, do segredo, passa pela educação que eu tive pelos meus pais, sabe? Então, hoje a minha missão é poder passar para os meus filhos um pouco dessa educação. Eu sei que o mundo é diferente, as coisas são diferentes, a facilidade que os jovens hoje têm é diferente do que a gente viveu, e até coloco você porque a gente é da mesma geração. Então, são coisas diferentes que a gente viveu naquele momento e que hoje eu tenho a condição de proporcionar para os meus filhos tudo que os meus pais não proporcionaram em questão material. Só que eu tenho uma obrigação com os meus filhos em passar valores que os meus pais me passaram. Então, quando eu me vi fora desses valores, eu me arrependo muito, cara. Porque foi um período de vaidade, de achar que eu era o cara e posso isso, posso aquilo. E várias vezes aconteceu de eu falar pro meu pai, eu vou comprar aquele carro ali, pô. Pô, pai, mas não é o momento, né, filho? Não é o momento de comprar esse carro.
vou comprar, pô, eu tenho dinheiro para comprar esse carro aí. Entendo. E isso me fez mal. Isso me fez mal. Mas graças a Deus, Cosme, eu consegui, mais uma vez, por causa do meu pai e da minha mãe, eu consegui colocar os pés no chão rápido, Mas sabe? quando foi o pior momento e quando você se reconstruiu, Denilson? Cara, o pior momento, cara, sem dúvida nenhuma, o pior momento foi quando meu pai chegou em mim uma vez e falou assim, me perguntou cadê o filho dele. Ele falou pra mim, cadê meu filho? Eu falei, pô, tô aqui, pô. Ele falou, não, esse não é meu filho. Pô, o relacionamento que eu tenho com meu pai e com a minha mãe, cara, é um relacionamento lindo, cara, lindo. Eu amo os meus pais demais, eu proporciono para meus pais hoje, cara, tudo que meus pais pedem pra mim eu faço. Porque eles merecem, cara, tudo que eu faço por eles, sabe? Então eu me orgulho muito e agradeço muito a vida que eu tenho hoje, o que Deus me proporcionou após a minha carreira. Eu tive uma situação familiar que muitos passam, cara. Minha mãe foi diagnosticada com câncer, eu já contei isso várias vezes publicamente. E o futebol, graças ao futebol, o futebol me proporcionou dar uma condição de tratamento para minha mãe digno, assim, sabe? Porque a questão de saúde no Brasil ela é muito precária. E eu lembro que o convênio, tinha uma burocracia com o convênio de cobrir isso, de cobrir aquilo e tal. E aí eu fiz meio que tudo no particular, assim, sabe? Precisava fazer um exame. Ah, mas vamos fazer o exame. Então eu gastei uma grana muito alta para o cuidado da saúde da minha mãe. E no final eu tenho minha mãe em vida hoje, sabe? Então o futebol me proporcionou isso. E a reviravolta, Denilson? Quando é que você se tocou que você estava exagerando? Foi justamente nesse momento quando meu pai me perguntou cadê aquele filho que ele tinha, né? E sozinho você falou, vou mudar? Sozinho eu falei, vou mudar, porque eu lembro que eu fui pro quarto, eu morava em Sevilha. Eu lembro que eu fui pro quarto e fiquei pensando na frase que o meu pai tinha me falado. Cadê o meu filho, sabe? Eu falei, mano... Aí eu falei pra ele, mas teu filho tá aqui. Ele falou, não, esse não é meu filho. Pô, esse cara aqui, pô, que acha que pode fazer tudo, que pode não sei o quê, que pode gastar. Pô, eu entrava num shopping e comprava as coisas e pagava. Não falava, quanto é que deu aí? Sabe? Eu entrava e passava o cartão. E meu pai falou, você não vai perguntar quanto é que é? Ah, pai. Cara, eu não me orgulho disso, de verdade, eu não me orgulho. Então, assim, quando meu pai me fez colocar os pés no chão, isso foi importante, porque eu tinha, sei lá, uns 22 anos, 23 anos, assim, 24, sei lá, ainda estava vivendo aquele auge da minha carreira, né? E aí, quando meu pai me colocou no meu lugar, no meu devido lugar, e eu gosto de contar isso, porque eu acho que serve de exemplo para muitos jogadores mais jovens hoje, que têm, de repente, um problema com o pai ou com a mãe, não vamos generalizar, mas sempre tem alguém que tem ali uma vaidade ali depois de se tornar profissional, que é importante ouvir o pai e a mãe, óbvio, né, Cosme, dependendo também do relacionamento que você tem com o teu pai e com a tua mãe, né? Porque às vezes o pai é mais boleirão que o filho, né? Às vezes o pai quer viver a vida do filho, pais, então isso também traz prejudica, mas para esses que têm valores que os pais passaram, que têm esse relacionamento de amor e de respeito com os pais, é importante ouvi-los. Muito importante. Então, o divisor de águas de eu voltar a ser o que eu era, da essência que eu tinha lá de Diadema, foi esse momento, essa conversa que eu tive com meu pai. E depois que você mudou, o seu futebol melhorou, a sua cabeça, a sua alegria? Como é que você... Não, peraí, estou integrado. Assim, você falou do Neymar aí em algum momento. Tem um Robinho também. O Robinho e o Neymar, eu sempre falo que o Robinho era uma versão atualizada minha e o Neymar veio numa atualização minha e do Robinho, né? Porque eu era um cara que driblava muito. O Robinho veio, driblava muito e já fazia gol. O Neymar já driblava demais e tinha uma irreverência assim, absurda e fazia muitos gols, gostava muito de fazer gols, né? Então eu brinco com essa questão de atualização, né? Então acho que o Robinho é uma versão melhor minha e o Neymar é uma versão melhor minha e do Robinho juntos, assim. E essa irreverência que nos caracterizava naquela ocasião, a gente precisava estar feliz, cara, a gente precisava estar alegre. Várias vezes eu vi o Neymar jogando e parecia que ele estava triste, assim, sabe? E aí eu conversava com meus amigos mais íntimos. Pô, o Neymar não tá feliz, mano, o Neymar não tá legal. Pô, na ocasião de Robinho a mesma coisa, o Robinho não tá feliz e tal. Jogadores com essa característica, como as nossas, né? Obviamente que isso não é uma regra, mas eles precisam estar com a cabeça leve, eles precisam estar bem com o entorno deles, eles precisam estar felizes. Eles estando bem com o entorno deles, fora de campo, com os amigos, com a família e tal,
ou com a esposa, ou com os filhos, dentro de campo eles vão conseguir fazer a diferença. Eu vivi muito isso. Eu vivi momentos de estar mal ou com um amigo, ou vendo a minha irmã ou meu irmão passando por alguma situação, enfim, não grave, mas mal, e aquilo me abalava muito e eu não conseguia desconectar minha mente da minha família com o campo. Então isso me fazia mal. E quando eu tinha essa conexão, um ambiente muito saudável, que isso é importante falar, o meu cotidiano hoje, o trabalho que eu faço hoje na área da comunicação, eu acho que eu tenho eu acho que um dos méritos é eu tentar fazer do ambiente favorável ao meu jeito de ser. Sim. Porque eu não posso chegar aqui num estúdio e gravar com você e ver que você tá mal, ou ele tá mal, ou ela e tal, aquilo vai atrapalhar o meu rendimento aqui diante das câmeras. Então, desde o meu comecinho na comunicação, eu trouxe as pessoas para mim, eu trouxe o jornalista para mim. Eu falava, mano, como é que eu posso aprender isso com você? Legal. E o que eu posso fazer para te ajudar? Pô, Denilson, legal isso, faz assim, tal, faz assado. E você, mano, como é que não sei o quê. Então eu fui fazendo do ambiente, são 13 anos já, eu até me sinto credenciado a me falar sobre isso. Então o ambiente, como jogador, o que eu tentava fazer dentro do vestiário, eu tentei fazer e acho que consegui também hoje como comunicador. Então esse ambiente saudável faz eu render mais diante da câmera, fazia eu render mais dentro do campo. Sim. Não, mas dá para perceber, assim que você chegou também, o ambiente aqui já ficou bem tranquilo, bem gostoso. Eu particularmente gosto de trabalhar mais assim. Porque a gente, como jornalista, eu era de jornal mesmo, mais crítico, a gente acha que o jogador é máquina. Pô, não está rendendo. Como não está rendendo? Está prejudicando o conjunto? Sabe, a gente não para pensar se aconteceu alguma coisa com a família dele. Também a gente não tem nem acesso. E não tem acesso a isso. Hoje é diferente. Assim... Talvez na rede social. Hoje é diferente, né? Eu acho que até para nós que trabalhamos com a comunicação, eu às vezes tenho uma margem, uma porta aberta a mais, de repente, do que um jornalista, pelo fato de eu ter jogado. Acho que se há uma diferença, eu acho que é nessa questão. Não vamos generalizar, obviamente, porque tem muitos jornalistas que têm portas abertas. Sim. Pela coerência, por respeito, enfim, tem muita coisa. Tem o Fernandinho aí. Puxa, o Mauro Betti, por exemplo, que é um cara que é um fenômeno. Enfim, tem muitos jornalistas respeitados no meio do jogador de futebol. Pode ser que o ex-jogador que trabalha com a comunicação, ele tem um plus ali pelo fato de ter vivido aquela situação. Só que hoje, por exemplo, eu também tenho dificuldade de repente, entrevistar algum jogador porque ele tem assessores. E aí, às vezes, fala assim, poxa, mas sou eu que vou falar com ele, né? Sim. Sou eu que vou falar com ele. Não, mas tem que falar com o Pedro, tem que falar com o João, tem que falar com o Henrique, tem que não sei o quê. Então, para nós, a gente vem de uma geração, você, por exemplo, vamos falar no passado, você tinha um acesso no treino. Você, às vezes, acabava e falava assim, Denilson, vamos trocar uma ideia aqui, mano? É uma exclusiva. Eu poderia falar sim ou não. Sim, é verdade. Mas a gente era isso aqui. Sim, podia. Não tinha ninguém no meio. Não. Você estava lá vendo o treinamento. É um terror. E aí você tinha uma base para você fazer o teu comentário, que você viu o treino. Então você poderia falar, treinou bem, treinou mal. Sim. Esquema serve, esquema não serve. Mas você viu. Hoje a gente fica na suposição. Só vê o jogo e olha lá. Mas agora, para não me perder o fio da meada, que é bem importante isso, pelo menos para mim. Você jogava no Real Betis, você tinha tudo chance para ir para o Barcelona, para um time muito mais forte. Você jogava num time que atuava como contra-ataque, ganhou 2 Ramons de Carranza, e ganhou a Copa do Rei. Você saiu lá em cima, mas se você jogasse num time dominante na Europa, você acha? Porque assim, uma coisa é, por exemplo, você tá vendo o Neymar com o PSG, tem Messi, tem Mbappé. Agora, você era a grande estrela de um time que jogava num contra-ataque em velocidade. Como é que era isso? É difícil, muito difícil. O que seria a sua carreira? Muito difícil. Você não chegou a pensar em sair? Pô, eu vou para um time... Eu tive algumas oportunidades de sair. Imagino. Eu tive algumas oportunidades de sair para o Milan, tive a oportunidade de sair para o Manchester United, tive a oportunidade de sair para o Chelsea. Eu tive algumas oportunidades na época que eu jogava no Betis. Obviamente eram todas, imagino, especulações, né? Porque não tinha nada de concreto, mas a imprensa fomentava naquela ocasião, depois de... Quando eu terminava uma temporada regular, jogando bem, as transações sempre tinha eram alguma mais coisa. difíceis na época, né? Era mais complicado, mas assim, Como é que jogar num time de contragolpe? Você, com todo esse talento. Assim, a gente armava, eu lembro que a gente armava sempre um esquema, por exemplo, a gente ia jogar contra o Real Madrid ou Barcelona. Sim. E eu peguei modéstia à parte, eu peguei uma época do futebol espanhol, só para citar alguns, eu peguei um Celta de Vigo jogando muita bola, eu peguei um La Coruña, Deportivo La Coruña jogando muita bola, peguei uma época do Valência jogando muita bola,
Além de Barcelona e Real Madrid, tá? Além desses dois que sempre foram as grandes referências do futebol espanhol. O Mallorca de Samuel Eto'o, na época de Samuel Eto'o e Bagaça, que era um 10, se não me engano era argentino, se eu não me engano, que jogava muita bola. Então a gente pegou um campeonato, Saragossa, uma época muito boa também de Sávio e companhia. Então eu peguei uma época de futebol espanhol que você tinha pelo menos uns 7, 8, 9 times brigando mesmo assim por uma Liga de Campeões, UEFA, e era bem difícil os confrontos. Mas especificamente quando ia enfrentar Real Madrid e Barcelona, a gente fechava a casinha, colocava um ônibus na frente da área e bola em mim ou bola no Finidi, que era o nigeriano Finidi. E a gente tinha a referência o Afonso, que era a grande figura do Betis. Quando eu cheguei no Betis, o Afonso era a grande figura. Tinha o Finidi e o Afonso, jogava com chuteirinha branca e tudo mais. Ele era o grande nome do time. Então a gente armava o time para jogar em função do contra-ataque. Era ruim? Era ruim, porque eu também tinha que fazer parte do sistema defensivo. Seria mais confortável se o treinador armasse o time e falasse assim, pô, Denilson, do meio de campo para frente não volta, mas não dava. Eu tinha que voltar. Eu tinha que marcar Michel Salgado, eu tinha que marcar os caras, não tinha jeito. Então, muitas vezes, contra esses times, a gente jogava mais correndo para trás do que para frente. Então, cara, era chato, porque a minha característica, a característica do Afonso, do Finidi, era da gente ir para cima. Só que quando a gente pegava clubes do nosso nível, da nossa prateleira, aí a gente causava também problemas, né? Então, sei lá, a gente pegava Osasuna. A gente, cara... Aí invertia. Invertia, porque aí eram os caras que jogavam fechados para tentar um contra-ataque. Então, enfim, a grande vitória oscilava bastante. A grande vitória tua com a camisa do Betis. A grande vitória? A grande vitória foi a Copa do Rei? Ou qual foi a grande? Sim, não. Eu fiz grandes jogos com o Betis. Grandes jogos com o Betis. Assim, teve, por exemplo... A gente não viu, né? A gente não tinha... Então, isso é outra coisa, né? Hoje os jogos são tudo transmitidos, né? Ainda mais o Campeonato Espanhol. Mas eu fiz muito bons jogos com o Betis e não tinha a visibilidade que tem hoje, assim. Por exemplo, essa semana vai ter clássico Betis e Sevilha, que é um clássico... Para a cidade. Para a cidade. A cidade lá é bem dividida, hein? A verdade é que a cidade é bem dividida, Betis e Sevilha. E os jogos contra o Sevilha, eu sempre joguei muito bem contra o Sevilha. Um lance, não sei te explicar, mas era algo que mexia comigo. Pô, fiz gol em clássico, eu era um jogador de poucos gols, mas no clássico eu sempre fazia um gol. Ou era no Santos Pirjuan lá, que é o campo do Sevilha, ou no Benito Villamarín, no nosso campo. Então sempre eu jogava bem os jogos contra o Sevilha. Então eu tenho uma lembrança muito positiva nesses jogos. Real Madrid, quando jogava em casa, também eu me destacava. Barcelona, quando jogava em casa, também me destacava. Denilson, por que fora não? Justamente por causa disso. Que jogava atrás. Tinha que jogar sempre retrancado para não tomar mais de 3 gols. Que a ideia era não tomar mais de 3 gols contra esses times. Mas a coroa mesmo é o título da Copa do Rei, né? Porque o Betis sempre teve muita dificuldade em lutar por um campeonato espanhol, por uma Liga dos Campeões, uma UEFA. Apesar desse momento atual do Betis, de uma reconstrução, o Betis passou por uma reconstrução em todos os sentidos, né? Desde a gestão do clube até materialmente falando, né? O centro de treinamento que o Betis tem hoje é um centro de treinamento à altura de um time europeu. Eu peguei uma fase que a gente tinha um centro de treinamento, mas a gente não tinha todas as instalações que o clube tem hoje, né? Dá para o jogador. Então o Betis hoje entrou num escalão, numa prateleira. Tanto é que já, se eu não me engano, acho que é o 2º ou 3º ano que eles jogam a Copa UEFA. Sim. Provavelmente a temporada que vem também eles devem jogar. Ainda estão lutando para buscar uma vaga na Liga dos Campeões. Acho bem complicadinho, mas acho que eles vão conseguir jogar a Copa UEFA. Então passa por esse processo que modéstia à parte, com todo respeito, o Sevilha fez isso. O Sevilha teve que dar um passo atrás, contratar jogadores teoricamente desconhecidos para o mercado. O Rakitic, por exemplo, era um desses. O Luiz Fabiano já era um jogador mais conhecido, o Júlio Batista também, mas o Renato, enfim, passaram por esse processo de chegar no Sevilha não como os principais nomes, e aí eles foram reconstruindo e hoje é um time forte na UEFA. Foram para a final mais uma vez, se eu não me engano. Então o Betis está fazendo o mesmo processo de reconstrução e daqui a poucos anos, me arrisco em dizer que nos próximos 5 anos aí o Betis vai estar com certeza sendo protagonista aí na Liga dos Campeões. Então, eu tenho um amigo carioca que mandou te dar um abraço de urso. Vamos ver. Porque agora, mudando do Betis, quando o Betis foi rebaixado, você foi pro Flamengo. Foi. E aí ele mandou perguntar,
que aconteceu? Você e o Vampeta, vocês fingiam que jogavam aí porque vocês não... O que aconteceu, Denilson? Bom assunto, eu gosto de falar disso, Cosme, porque... Cara, você jogou... Não era o Denilson, Eu gosto de falar disso, tanto naquele primeiro assunto nosso com o empresário, que é bom falar, e me sinto confortável em falar. O do Flamengo é a mesma coisa. Você tem a cara do Flamengo, você tem a cara do Flamengo. De alguns anos pra cá, eu tinha uma opinião de falar... Caras, também a gestão era ruim, péssima. Os caras, o Vampeta veio depois, né? O Vampeta veio um ano depois de mim, mas ele pegou a mesma gestão. Por isso que ele falou lá, eles fingem que pagam e eu finjo que jogo e tal. Essa é uma frase do Vampeta. Mas hoje, mais uma vez, a comunicação me abriu um mundo diferente, um mundo que eu desconhecia, que era o mundo corporativo, por exemplo. Então hoje eu tenho uma visão do mundo corporativo diferente da época. O Denilson hoje é uma marca. Sim. O Denilson hoje é uma marca. Sem dúvida. Então, quando eu joguei com o Flamengo, aliás, eu sempre fui uma marca, né? Então eu tinha que valorizar essa marca. E quando eu fui para o Flamengo, eu terceirizei essa responsabilidade. Porque eu terceirizei dizendo, o culpado de eu não estar jogando bem é o clube que não está me pagando. O culpado de eu não estar jogando bem é o presidente que é não sei o quê. O culpado de eu... Não. Eu errei. Quem dera eu pensasse assim em 2000. Porque eu teria feito o meu melhor com a camisa do Flamengo. Tenho muito orgulho de ter vestido a camisa do Flamengo, mas não tenho orgulho nenhum do meu desempenho com o Flamengo. Então hoje o torcedor, quando você pergunta pro torcedor, eu dei isso no Flamengo? Os caras me descascam. Não, e com razão. E com razão. Eles têm razão. Agora, se eu pensasse como eu penso hoje, em valorizar a minha marca, fiquei 6 meses. Puta, mas foram 6 meses que os caras estão com saudade de mim. Seria lindo. Pô, e o Denilson no Flamengo? Mal saudade dele, meu. Que pena que ele ficou pouco tempo. Seria dessa forma, entendeu? Mas então eu me arrependo. E para todo mundo entender, o que aconteceu com o Flamengo? Não pagaram quanto salário? Como era o clima? Era um período bem ruim do Flamengo. Era um período ruim. A gente tinha feito um contrato de 2 anos e eles pararam de pagar já com poucos meses. Então eu fiquei praticamente 6 meses lá. Sim. Então eu fiquei 6 meses, por quê? Porque aí, volta a falar, o relacionamento que eu tenho com o Betis hoje. E aí o presidente, na ocasião, que era o Lopera, falou, pô, você tá de sacanagem, você não vai ficar aí no Flamengo sem receber. Quantos meses você ficou sem receber? Fiquei 6 meses. Eu fiz 2 anos, sim, só entendi. Que aí eu não lembro exatamente o quanto, mas provavelmente uns 4, 5 meses eu fiquei sem receber. Provavelmente, assim. Como é que afeta a vida de um jogador sem receber, Denilson? Porque a gente acha que vocês eram milionários. No meu caso foi desempenho, né? Então. Porque financeiramente eu não estava mal. Não, mas você se conseguia viver. Desrespeitado, né? Mas aí tem esse sentimento de falar, pô, essa sacanagem. E que é uma sacanagem? Pô, você trabalha, você quer receber, natural. É uma sacanagem. É igual sacanagem, que é cultura no Brasil, é torcedor invadir sem treinamento. Isso aí é sacanagem. Imagina a gente estar aqui agora trabalhando, né? 10 caras entram ali para bater na gente. Mas alguém deixa entrar. Então é sacanagem. Você passou por isso pro Flamengo? Eu passei isso no Flamengo. É verdade. Pô, tô tomando uma água aqui, os caras estão, pô, gritando aqui aqui no meu ouvido, cara. Tipo, que loucura é isso? Isso é uma loucura. Isso não existe, cara. Você teve que prometer pro cara que você aí você tem que falar, mano, eu vou te dar 10 jogos, né? Brincadeira. Não, mas aí você fala, cara, isso é uma loucura. Então, assim, o meu período no Flamengo, e eu não tiro a razão do torcedor, eu tiro a razão quando você parte para uma violência, isso aí não vai ser na minha geração, na tua, em qualquer geração, isso está errado. Mas assim, o time estava mal. Então eu falo de verdade, o jogador, ele se sente muito mais quando ele entra no estádio e tem lá, sei lá, 30, 40, 50 mil te vaiando, do que e 10 caras na porta do seu treinamento e ficar te xingando. Isso não causa, pelo menos para mim, não causava nenhum espanto. Agora, quando eu entrava em campo, e viu o torcedor, você pegava na bola o torcedor, pô, o teu torcedor... Dói. Isso machuca muito mais que o torcedor entenda isso. Melhor você vai atingir mais o jogador quando você vai para um estádio e lota o estádio e começa a vaiar o cara, ou o time no geral, isso vai afetar mais os caras ou vai instigar mais os caras do que você lá no seu treinamento para xingar os caras ou querer bater nos caras. Dá para entender. Pô, eu conversei com o Fernandinho Fernandes, ele me disse, meu, você é um coração assim... pulsante. Agora eu vou fazer o coração doer de novo. Vai lá. O mundo esperava que você ia voltar para São Paulo. O mundo. Eu também. Como é que o
o João Lopes, como é que ele chamava mesmo? João Paulo de Jesus Lopes. Não dá para esquecer o nome. Não, então conta. Você terminou o período no Betis, aí você estava livre. Essa história ela é muito curiosa, porque até hoje, cara, é algo que não está muito claro para mim, sabe? Outro dia eu vi uma entrevista do Marco Aurélio Cunha, acho que algum podcast, Perrone? Fica Perrone? Enfim. E ele contou uma versão que era a versão que eu imaginava, né? O que aconteceu? Ele contou uma versão que é uma versão que eu tinha na minha cabeça. Porque a história é a seguinte, óbvio que eu queria voltar, assim, a ideia não era ficar no Brasil ainda. Porque eu achava que eu tinha ainda mais, pelo menos uns 2 anos de jogar fora. Sim. Eu queria ainda continuar jogando fora, tanto é que eu fui para os Estados Unidos. Fiquei no Dallas, fiquei um ano no Dallas lá, FC Dallas. Então a ideia minha naquele momento não era ficar no Brasil. Óbvio, pô, te seduz, você tá num clube que te lançou pro cenário nacional, internacional, enfim. E ali era a minha casa, pô. Eu morei debaixo das arquibancadas do Morumbi durante muitos anos. Enfim, modéstia à parte, deu um retorno financeiro considerável para o clube. Absurdo. Eu acho que dentro de, sei lá, os 5 da história. Foi reformado o Morumbi com seu dinheiro. Se puxar, de repente, eu sou os 5 jogadores da história que o mais retorno financeiro deve ter dado para o clube. Ficou por anos e anos. Kaká, Lucas, sim, bem depois. Oscar, mas devo estar nessa lista aí dos 5 mais. Então, quando eu volto, que aí é uma outra situação. Eu não voltei machucado, eu não estava machucado. Na época falaram que eu estava machucado, me recuperando no Refis, eu não estava machucado. Eu estava bem. O que eu estava fazendo era cuidando do meu condicionamento físico. Justamente que eu já estava, sei lá, na casa dos meus 28, 29 anos. E até por experiência de ter jogado na Europa há muitos anos. E nos meus primeiros 2 anos, rapidamente, para a gente voltar nesse assunto. Eu vinha de férias, eu ficava um mês, Cosme, só curtindo. E aí quando eu voltava para a pré-temporada, os caras ficavam dando volta em mim, mano. Eu com a língua aqui, os caras dando volta em mim. Eu falava, mano, o que acontece? Não, a gente treina nas férias. Como treinar férias é férias. Então, depois de 2 temporadas na Europa, eu entendi que quando eu viesse pro Brasil de férias, eu tinha que treinar, pô. Eu não precisava treinar de manhã e à tarde, mas pelo menos um período, porque quando eu voltasse para a pré-temporada, eu voltava no nível dos caras. Perfeito. Isso que o europeu faz e os brasileiros que jogam lá fazem também. E agora no Brasil, pode ver que os jogadores quando entram de férias no Brasil, agora com as redes sociais, você acompanha, você vê os caras treinando, porque é o que o futebol exige hoje. Então, eu vim pro futebol, quando eu venho pro Brasil já sem contrato, eu queria treinar porque eu sabia que uma hora ou outra ia aparecer alguma coisa. Porque eu ainda estava jogando. Uma hora ou outra apareceu uma oportunidade. Apareceu a oportunidade, sei lá, pro Dallas. Eu fui pro Dallas e cheguei no Dallas, fiz ali 10 dias, 12 dias de treinamento físico e já estava pronto para jogar. Então, não estava machucado. Então, mas como é que alguém do São Paulo te disse não? Aí o que acontece? Eu fui pro São Paulo e falei, posso treinar, ficar aqui e tal? Claro, Denilson. Pode ficar. Para quem que você falou isso? E quem que falou que pode treinar? Lembra? É o presidente? Não. Mas tudo bem, beleza. Enfim. São Paulo deixou. Enfim, primeiro que já era um absurdo eu ter que pedir. Pronto. Isso aí, vamos partir desse princípio. Já era um absurdo eu pedir para usar as instalações. Mas beleza. O negócio era eu chegar lá e falei, rapaziada, como é que tá? Boa tarde, beleza? Bom dia. Vou treinar. Ô, Denilson. Não, por favor. Pô, o certo era isso. Fiquei 2 dias treinando. 2 dias. Eu lembro que o Muricy passou lá no Refis, eu tava lá com os caras, e aí, Denilson, beleza? Vai ficar com a gente aí e tal? Eu falei, não sei, tô aí de bobeira, aquela resenha boba. E aí no segundo dia, o Sasaki, se eu não me engano, até trabalha com a seleção brasileira hoje, ele falou, cara, pô, todo constrangido, cara, todo constrangido. Pô, Denilson, precisa pedir aí pra você ficar aí usando as instalações do clube e tal, não sei o quê. Tá brincando. Aí eu falei, claro, Sasaki, com quem que eu tenho que falar? Ele falou, pô, o João Paulo. Falei, cadê ele? Pô, tá lá na sala dele. Falei, claro, pô. Saí ali do Refis. Pô, João Paulo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo. Eu falei, não, tava ali com o Sasaki falou que eu tinha que pedir autorização pra tal, porque eu quero manter meu condicionamento físico, não sei o quê. Ele virou pra mim e simplesmente falou assim, pô, Denilson, você é um ídolo nosso, você, pô, não sei o quê, a gente gosta muito de você, mas nesse momento não tem como, cara. Não dá. Que absurdo. Aí, obrigado, João Paulo. Porque eu não contava com não, pô. Eu não esperava o não. Absurdo. Eu esperava, claro, Denilson. Lógico, que tá louco, você é da casa, fica aí, pô. Eu esperava isso. Então eu não fui armado pro não. Então quando eu recebi a negativa, eu poderia também falar, pô, Paulo, mas eu
cara, eu preciso, cara, por causa disso, por causa daquilo e tal. Porra, eu senti o golpe, cara. Não, eu senti o golpe. Falei, obrigado. Voltei e falei pro Sasaki. Falei, Sasaki, pô, o João Paulo não deixou, mano. Mano, ficou aquele climão. Todo mundo falou, como não deixou? São Paulo não deixou você Eu nem treinei treinar naquele dia. Eu peguei, fui pro vestiário, peguei minha roupa e saí. Aí que vem a situação mais agravante. Então, quando eu chego em casa e conto pros meus pais, pô, desce lágrima dos olhos dos meus pais, pô. Nossa, que absurdo. Porque eu, mais uma vez, pô, hoje eu sou pai, eu não consigo imaginar, eu falando pro meu filho com 12 anos de idade, falando, não, pode ir lá pra Manaus, lá pro clube lá em Manaus, lá e ficar treinando lá com 12 anos. Eu não consigo, não sei se eu vou conseguir. Ou minha filha, pai, tô indo pra não sei aonde. Eu acho que eu não conseguiria falar, vai. E meu pai falou, vai. Eu com 11 anos, 12 anos de idade, meu pai falou, vai lá dividir quarto com 40 moleques. Vai morar debaixo das arquibancadas. Confiança. Então veio a lembrança dos meus pais, com certeza, e falar, poxa, agora. Porque na cabeça do meu pai e da minha mãe, também o São Paulo era a minha casa. Lógico. Então isso, a decisão do João Paulo em não me deixar, eu entendi. Mas quando eu vi a reação dos meus pais, eu deixei de entender. Porque eu falei, pô, tem um peso familiar aí também. Lógico. Sabe? E aí isso me magoou, isso me machucou. E aí eu falei, beleza, fui embora. No dia seguinte foi o Breno Tanuri? Acho que foi o Breno, eu acho. Eu acho que foi o Breno, porque o Breno acho que tinha alguma situação com o Toninho Cecílio, que era gerente de futebol do Palmeiras e tal. E aí ele falou, pô, não sei como é que ele me ligou, coincidência. E eu tava mal no dia. Aí eu falei, pô, tô mal, mano. Pô, São Paulo não deixou treinar lá e tal. Ele falou, mentira. Contei pra ele, falou, mano, quer ir pro Palmeiras, treinar no Palmeiras? Eu falei, você tá louco, mano. Como é que eu vou pro Palmeiras? Você é louco? Rival do São Paulo, não tem como. Ele falou, você tá pensando no São Paulo. Os caras acabaram de fechar as portas pra você tá pensando no São Paulo. Eu vou ver. Espera aí, já te ligo aí. Aí desligou o telefone, imagino que o caminho foi, Toninho, Denilson, cara, assim, muito louco, é muito louco. E aí, como é que você entra num rival? Você tá chegando no Palmeiras. Porque o cara me ligou e falou, Denilson, amanhã, 10 horas da manhã, lá na Barra Funda, lá no CT do Palmeiras. Falei, pô, sério? Ele falou, 10, te espero lá na porta. Cara, eu cheguei no Palmeiras, assim, de verdade, isso pode virar polêmico ou não, mas isso aí já aconteceu já há muitos anos. A recepção que eu tive no Palmeiras era o que eu gostaria de ter tido no São Paulo. Porque os caras me trataram com um carinho, irmão, com um respeito, assim, que, cara, foi muito gostoso. Foi lindo, assim. Denilson, pô, fica à vontade. Essa vaga de garagem, você pode deixar teu carro aqui. Vem cá, chega aí no vestiário, vem cá, esse armário aqui é seu. Eu não sei o quê. Aí eu falei, gente, não precisa, eu treino em horário alternativo. Era o Caio Júnior, finado Caio Júnior. Era ele o treinador na época. E o Caio Júnior foi super também transparente. Falou, Denilson, eu não conto com você. Poxa vida. Eu não conto e tal, eu tenho meu elenco. Falei, Caio, não tô nem aqui pra isso, eu só tô aqui pra treinar, irmão. E eu até dei a opção de treinar em horários alternativos justamente para não causar nenhum desconforto, porque eu sei que pode ser que... Sim, porque a imprensa, a gente... Normal, isso é normal. Então, pô, vai treinar à tarde, eu venho de manhã. Vocês vão treinar de manhã, eu venho à tarde. Eu só preciso... Por quê, Cosme? Eu queria estar num ambiente de futebol. Lógico. Que era o que me não fazia bem. Não numa academia, lógico. É o que me fazia bem. Então, o Palmeiras fez isso. Então, quando hoje o torcedor fala assim, você torce para 2. Torço para 2, cara. Sabe? Eu gosto do São Paulo por respeito pelo que me lançou e tudo mais. E aí eu falo com o coração aberto, assim, cheio de alegria. O Palmeiras me fez terminar minha carreira de uma forma linda. Digna. Bacana, entendeu? Porque, poxa, eu joguei no Palmeiras 1 ano, parece que eu joguei 10. É verdade. O torcedor tem um carinho por mim, o clube tem um carinho por mim, que qualquer evento que o clube faz, os caras me ligam, perguntando se eu quero ir. Então, assim, o São Paulo, o meu relacionamento com o São Paulo, instituição, melhorou muito. Melhorou agora? Pode ser melhor. Mas ele melhorou muito, porque, obviamente, mudou gestão, pessoas que naquela época estavam lá já não estão mais, então, assim, houve ligação. Ô, Denilson, pô, São Paulo, a porta tá aberta para você, pô, já fui lá, já fui no Morumbi, sabe? Hoje eu vou menos, até por uma questão de ética. Hoje eu sou um comentarista, sim. Hoje eu analiso os caras. Então também não é legal eu estar todo dia dentro de um centro de treinamento. Uma vez ou outra eu vou, porque às vezes dá uma saudade de ver aquele ambiente, às vezes uma vez ou outra eu vou, mas não porque eu quero ter alguma informação para eu usar para o meu trabalho, não, eu vou porque estou com saudade. Então já fui no Palmeiras, já fui no São Paulo, inclusive quero visitar outros clubes, porque a estrutura dos clubes, elas mudaram muito. Sim. Os treinamentos mudaram muito. Eu quero ver isso de perto, entender, porque eu acho que vai acrescentar para os meus argumentos na TV.
Agora, Denilson, os caras vão me matar se não fizer aquelas perguntas que todo mundo gosta. Festa do Beckham. Da hora. O que você viveu de gostoso antes de você estar casado e tal? Como é que era isso? Porque, tipo, eu falei tava conversando com o Vampeta falou, você acha que eu aprontei? Aquele Denilson. Aprontei bastante. Conta até, inclusive, de Copa do Mundo. Eu aprontei bastante. Porque você conseguia aproveitar. Como porque eu sempre fui um cara bonito, né, Cosme? Eu sempre fui um cara... Sim. Não, eu falo assim, eu aproveitei tudo que o futebol me proporcionou, pro bem e pro mal. Eu aproveitei tudo, assim. Deixa de ser esperto. Fala a principal festa, pelo amor de Deus. Eu aproveitei demais. Então, assim, a festa do Beckham, por exemplo. Sim. A festa do Beckham foi uma... Onde foi? Ela caiu no meu colo. Ela caiu no meu colo. A festa foi no meu colo. Ela caiu no meu colo, porque eu tava no Bordeaux. Nossa, e eu fui passar um final de semana lá em Madrid, com o Júlio Batista. Falei, Julião, pô, vai ter eu não vou falar o nome de um parceiro meu, que o parceiro meia esquerda, tá casado. tem outro. Então, mas vai ter um parceiro meu que tá casado, que ele tava numa outra situação, ele falou, mano, vamos se encontrar lá? Eu falei, irmão, eu tô carreira solo. Eu posso ir a hora que eu quiser, você não, vou armar uma situação aqui, uma reunião lá e vou. Aí armamos uma turminha nossa lá em Madrid, e aí eu tomo em Madrid, resenha, porque a gente ia pra boate, a gente ia curtir. O Júlio falou, mano, tem festa na casa do Beckham, mano. O Júlio Batista falou, tem festa na casa do Beckham. E como é que é a casa do Beckham? Verdade, não vou lembrar muito, mas assim, eu acho que da entrada até chegar na casa, eu acho que tinha uns 4 km pra você chegar lá. Você entrava com o carro aqui, acho que você rodava uns 4 km pra você chegar na porta principal da casa, assim. Mas aí o Júlio falou, mano, tem a festa do Beckham, não sei o que. Eu falei, mas Julião, pô, não vou na festa do Beckham, mano. Eu vim aqui passar o final de semana, o cara, não, peraí, pô, David, o Denilson tá aqui, o Denilson, pode vir, cara. Eu falei, mano, precisa pegar um traje, né, mano, um terno. Vamos numa marca lá. Eu tinha uma parceria com uma marca lá, uma marquinha dessas boa. Uma marquinha dessas boas. Ali, vamos resgatar essas marquinhas aí, hein, Fabrício? Porra. Aí eu fui lá, na loja, ô Denilson, como é que tá? Tô quanto tempo? Não sei, tô lá na França agora. Não, irmão, tem uma festa à noite, eu precisava de um traje, né? Um terninho e tal, não sei o quê. Não, tá louco e tal. Pum, meti o terno. Julião, tô pronto, então vamos pra festa. Chegamos na festa do David Beckham. Só que a festa do David Beckham, o que acontece? O que acontecia? Eu tô num processo de aprendizado do inglês, tá ligado? Eu tô agora num processo que eu preciso aprender. Na época, mano, era português, mas mais ou menos, o espanhol deitava. Que eu fiquei muito tempo falando mais espanhol do que português. Então eu deitava no espanhol. Então, pô, cheguei na festa, falei, mano, vou deitar. Espanhol, vou deitar. Só que cheguei lá, tinha muita galera dele, né? Da Inglaterra, muita galera da Inglaterra. Então, e nego tudo, falava, mano, não vou conseguir desenrolar, né? Eu converso bem, né? É que hoje eu tô conversando menos, mas eu converso bem, né? E aí, pô, cheguei na festa, eu comecei a analisar o nível, e eu e o Júlio Batista também, o Júlio Batista também é bom, entrevistar o Júlio, é que o Júlio é mais tímido, ele não vai querer contar as resenhas, mas o Júlio é muito bom também. Aí, pô, Julião, e aí, pá, não sei o que, tal, e começamos, mano. Falei, mano, vamos com calma, a gente vai conhecer alguém que fala em espanhol, não é possível, mano, não tem só inglês aqui, pô. E foi o que aconteceu. Então, depois de um bom tempo, que aí você toma uma champa, você toma um negocinho aqui, aí tem um time, né? Você não toma a champa e já dá o bote. Você toma uma champa, você tem que deixar o negócio chegar na mente. O negócio chega na mente, aí a frase começa a ficar um pouquinho mais lenta, aí você fala, agora é a hora da gente começar... Essa era a estratégia. O nível das mulheres. Ai, velho. Bom, né? Ah, velho, era legal demais. Legal demais. Eu tinha saudade, mano. Mas ele desceu na escada, bom, velho, bonito pra cá. Perfumado. Pô, não, tava todo mundo assim, puta, muito bem vestido. Elas muito bem vestidas, pô, os caras, puta, muito bem vestidos. Mas ele apareceu na escada, irmão. Para a festa, ninguém. Parou a festa. Impressionante. Aí todo mundo encantado com o cara e o cara... Porque ele pode ver que ele não sorri, tá ligado? O David Beckham, ele não sorri. Verdade. Repara. Tá certo. Ele só faz assim, ó. O charme dele é isso aqui, ó. Faz assim. Ele não fez tipo, ele não faz isso igual a gente. Sim. Porque a gente é normal, né? Sim. A gente ele não, mano. Ele mete aqui. Já pronto. Falei, mano, esse cara aí, o Júlio falou, mano, Falei, o Júlio, ele é fera, né, mano? Ele é bonito, né, mano? O Júlio, putz, esse cara é lindo, mano. O Júlio, ó, negão. Esse cara é lindo. Então são histórias engraçadas, assim. Naquele dia eu me dei bem nesse dia aí que eu fiz um negocinho legal. E aí acabou sobrando, né?
Assim, cara, eu fui em várias festas, né? Eu fui em várias festas. Eu fui numa a do Beckham. Qual é que você nunca... A do Beckham. A do Beckham eu teve uma postura, eu tinha uma postura. Fui na postura. Então eu fui numa postura devagar, no final me dei bem, mas na postura. Eu fui uma vez na do Ronaldo, que aí tava um meia de criação. Aí eu e o meia de criação, bem grande, aí ele chegou, aí o Beckham chegou. Aí acabou a festa. Porque as minas só queriam pra perto do cara, não sei o quê. Aí eu falava, o meia de criação mais experiente que eu, falava assim, mano, calma, Denilson, calma, mano, calma. Eu falei, mano, mas ela tava grande, ela tava grande, mano, o cara chegou, roubou a nossa brisa, o cara ainda tava grande. E Denilson, a pior festa, a maior roubada que você entrou, você lembra agora? Aqui no Brasil? Ou lá? Você que sabe. Lá do Halloween, lá, que é a famosa festa do Halloween. Então, o que aconteceu? Essa aí eu entrei pelo cano, filho. Essa daí eu rodei. O presidente viu que... Essa eu rodei, mas bonito, velho. Essa eu rodei bonito. E era um negócio cósmico, se você tivesse lá, irmão. Irmão, não tinha como. Então conta, explica, por favor. Essa eu rodei. Você chegou... Porque o que acontece? O Betis estava numa draga danada. Teve outra no Flamengo também, que foi osso também. Rapaz, comecei a entender. Essas duas foram as piores. A festa do Flamengo e essa do Betis. Os times mal, Betis, e você? Falei, mano, vamos unir o grupo. E como é que a gente uniu o grupo? Festa. Vamos fazer uma festa, convidar uns negócios, vamos fazer uma festa, vamos unir o grupo, irmão. Porque nós não estamos ganhando de ninguém, mano. Uma draga danada não ganhando de ninguém. Vamos unir o grupo. E aí, pô, a festa de Halloween lá é uma tradicional lá. E aí, o Benjamin, um companheiro nosso, parceiraço, o Benjamin, sangue bom demais, era um dos meus melhores amigos, o Joaquim, que, enfim, tá lá até hoje, vai se aposentar agora. Ele tinha Benjamin, Joaquim, César e eu, eram os 4 solteiros do time, só. O resto eram todos casados, só tinha nós 4 de solteiros. Então, normalmente sempre era a gente quem organizava alguma coisa, e normalmente era a gente que saía e tal. Os caras casados e tudo mais. Só que a batata tava assando tanto, que aí a gente falou, mano, vamos fazer um negócio. Aí a história começou como? Eu, Joaquim, César e Benjamin, organizando um negócio só pra nós, mano. Os caras não vão querer ir, vamos fazer só nós e já deixa os caras, vamos só nós e tal. Só que aí começou a correr a voz dentro do vestiário. Aí os caras tudo preso, né, filho? Louco pra dar uma volta. Pode dar uma saidinha, os caras falaram, não, eu vou. Mano, e a festa ia ser onde? Onde ia ser a festa? A festa vai moiar pra sua mulher. Não, eu vou nessa festa aí. Falei, rapaziada, vocês estão trancados, vai moiar pra vocês. Deixa nós. Não, enfim. Aí o Benjamin falou assim, vamos fazer na minha casa, que eu morava com os meus pais, o Joaquim também morava, e o César não sei o quê, e o Benjamin morava numa casa sozinho. Falei, Benjamin, é na tua casa, nós temos que fazer, irmão. Então organiza tudo, beleza. E o Benjamin... assim, pra fazer uma comparação, ele é tipo o Vampeta, o nosso Vampeta, Sim. Tá ligado? Sim. Que conhece o mundo e ele pega o celular, ele faz tipo 2 ligações e ele faz a festa. Sabe assim? O Benjamin é esse cara. Aí ele falou, não, deixa comigo, vamos organizar a festa, não sei o quê. Irmão, ele organizou uma de uma festa. Eu acho que tava metade de Sevilha na casa. E aí, chegamos com o carro, todo mundo chegando com o carro e tal, e se eu não me engano era no meio de semana. A gente tendo que treinar no dia, então era meio de semana, a gente chegando com o carro, todo mundo com o carro. E aí, festa pegando fogo, caramba, tal, todo mundo... E a casa era o seguinte, a parte de baixo tinha uma sala, cozinha, não sei o quê, e em cima tinha tipo um salão grande, uma sala grande, tipo um home grande, e os quartos. E aí ele fez tipo meio que uma boatezinha nessa sala na parte de cima. Descia, nego ia pra piscina, ali na piscina, trocando ideia, tomando um negócio, café. Mano, não tinha como errar. E ali era bicho certo ali. Aí, de repente, começa um burburinho. Mano, o presidente tá aí. Nossa. Aí todo mundo... o presidente tá aí, o presidente tá aí, o presidente tá aí, o presidente tá aí, o presidente tá aí. Começou o burburinho dentro da festa, né, mano? Aí chegou no meu ouvido. Falou, mano, o Lopera tá aí, o presidente tá aí. Eu falei, o presidente tá louco, velho. Do bagulho 3 horas da manhã, o presidente tá fazendo o que aqui? O presidente tá aí, mano. E de repente, nessa do presidente tá aí, eu vejo o Luiz Del Sol, que era um gerente de futebol. No meio do tumulto, assim, eu vejo o Luiz Del Sol. Eu falo, mano, Luiz Del Sol, que era o gerente. Eu falei, mano, Luiz Del Sol tá aí, mano. Vi a cabeça do presidente, mano. Falei, o Lopera tá na festa. Aí eu meti aqui, ó. Mano, e fui saindo. Agachadinho. Tipo, o presidente indo lá, eu aqui agachado, pá. Aí desci pela escada, que eu ia meter o pé.
Eu ia meter o pé e depois a gente ia discutir, eu ia falar, eu não tava. Eu, presidente, você tava na... Eu não tava. Mas se liga na resenha, final da resenha. Eu não tava, eu ia falar. Aí desci, tá a hora que eu desço, para na porta da cozinha, tá o Juan de Ramos, treinador. Juan de Ramos. Sim. Que foi um dos melhores treinadores que eu tive. Pô, a minha temporada com ele foi maravilhosa. O treinador. Aí eu falei, boas noites. Boas noites. Boas noites, Dani. 3 da manhã. Boas noites, Dani. Aí eu falei, beleza, e saí. Aí ele falou, pô, nem convidou, nem me invitou, né? Tipo, nem me convidou, né? O treinador. Nem me convidou e tal. Não sei, eu dei uma risadinha de Beckham, né? Risadinha meio sem graça, meio Beckham e tal. E saí, mano. Só que eu tô saindo, eu escuto, Denilson. Eu meti aqui, uma hora que eu meti pra trás, o presidente. Vem. Eu falei, putz, mano. Vem. Pô, e modéstia à parte, eu era o Denilson, né, meu? Sim. Eu tinha moral, né? Então, tipo, ia dar merda. Aí o presidente falou, amanhã a gente conversa. Falou pra mim assim. Eu falei, valeu. Mas meio humilde, valeu. Entrei no meu carro e ó, vazei. Volto no dia seguinte pra treinar, acabou a festa, óbvio, né? Vocês vão perguntar, lógico, né? Acabou a festa. Todo mundo, enfim, não arrumou nada. As negas da hora, tudo lá, não arrumamos nada. Depois você me liga, depois se fala. Fui embora pra casa. No dia seguinte, chego pra treinar. Na hora que eu chego pra treinar no dia seguinte, climão no vestiário, climão no vestiário. E tipo, a imprensa já sabia. Porque o que o presidente fez? O presidente falou, vocês quiseram me complicar? Divulgou na imprensa a festa. O que aconteceu? Ele ficou sabendo da festa, porque Sevilha é desse tamanho, né, mano? Sim. Então todo mundo sabe de todo mundo. Então ele ficou sabendo da festa. Ele foi antes que todo mundo, mano. Então ele ficou dentro do carro. Sabendo. Cosme, Denilson, Fabrício. Ele ficou anotando todo mundo que chegou. Só que aí vem a surpresa. Ele foi, menos mal que tava todo mundo. Porque se só tá eu e os outros 3, nós estamos na roça. Rescinde o contrato por justa causa e acabou, filho. Acho que ele não ia fazer isso, mas uma multa gorda ia vir. Só que aí ele se surpreendeu porque tava o time todo. Aí que ele falou, time todo querendo me quebrar. Aí ele divulgou a parada pra imprensa e tal. Tanto é que se você dá um Google depois, você vê festa do Halloween. Até hoje. Até os caras me ligam de lá. Quando é o dia da data da festa, os caras me ligam, pô. Que loucura. A imprensa de lá me liga pra falar, mano, esquece esse negócio aí, meu. Já tem tanto tempo isso aí, né? E agora eu vou pra lá, né? Pra despedida do Joaquim, eu vou pra lá. Os caras vão vir com esse papo de novo. E é do Flamengo? Então, e aí eu ia vir pra seleção. E aí o presidente falou assim, você não vai se apresentar na seleção. Eu falei, presidente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele falou, esquece, você não vai pra seleção. Eu falei, tá bom, não vou pra seleção. E aí como é que eu ligava pra CBF pra falar que eu não ia pra seleção? Não tava machucado? Entendeu? E aí eu falei, mano, não dá pra eu ir pro confronto com o presidente agora, porque mano, tá 10-0 o presidente, mano. Eu vou ficar na minha. E aí jogamos contra o Saragossa, se eu não me engano, 2-0 pro Saragossa em casa. Pau. Nossa. A gente fez a festa, o jogo seguinte a gente tomou 2. Aí... E você não foi pra seleção? Crise. Aí, pô, perdemos o crise, aí domingo eu falei pro presidente, presidente, me gostaria pedir perdão. Me equivoquei. Eu tava errado, não sei o quê. Mas eu preciso representar o meu país, presidente. Meu país. Bom, pelo amor de Deus. Não, Denis, tudo bem, Dani. Pode ir pra seleção, não sei o quê, papai. E vim pra seleção e vida que segue. O do Flamengo, a mesma situação. Não ganhava de ninguém. Irmão, vamos unir o grupo. Você e Essa quem? não dá pra dar nome. Não, mas essa não dá pra dar nome. Não, mas não foram irmão, todos os times? Não foram todos os jogadores? Foram todos. Quase eu que não vou, vai todo mundo. O cara falou, você vai. Eu falei, não vou, mano. Você vai. Eu era o segundo da fila. Tava lá. Quantos foram? Pensando numa festa. Nossa, mano, sei lá, de 32, vamos imaginar que tenha 32 no elenco. Tipo, 31. Nossa. A festa da hora, mas a gente errou também, que a gente acabou fazendo num sítio aberto. Isso aí tá tudo deve estar na internet, essas paradas aí, né, mano? E eu também era carreira solo naquela época, né? Viram? E aí, mano, essa daí foi estrago também, porque fez num lugar aberto. Eu não vou lembrar qual jogador, eu lembro, óbvio, mas eu não vou falar, não vou lembrar qual jogador. Falou, não, tem um lugar em tal lugar, tem um lugar, redundante, né? Tem um lugar, um sítio, assim, assado, afastado do rio. E é lá, vamos fazer lá, que lá mas ninguém vai saber e tal. E todo mundo, mano, carro, opa, aquela carreata, blá, chegamos lá, um negócio da hora, uns
Muito louco. Ai, que saudade às vezes. Muito louco. E aí, mano, o negócio era aberto. Vacilamos que o negócio era aberto. E aí, não sei quem, alguém que aguentou, não sei, mano. Sei que tinha um fotógrafo com aquelas câmeras, mano, que pega até pelo do nariz, de longe. Tirando foto pra Enfim, morreu o assunto. Curtimos, pô, o dia inteiro, saímos, treinamos de manhã, ficamos, cara, sei lá, até 7, 8 horas lá curtindo. Mano, aí, pô, cada um volta pra tua casa, normal, tranquilo. Chega pra treinar na Gávea, mano do céu. Sei lá, velho, tinha mano, sei lá, tinha umas 400 cabeças na porta da Gávea, irmão. Irmão, eu falei, eu lembro, você fazia o retorno, você não podia entrar no portão assim, você vinha da barra, tinha que fazer o retorno no quarteirão, pegar a rua assim, aí você entrava na garagem. Mano, uma galera, a hora que eu parei no semáforo aqui, que eu tinha que fazer isso aqui pra dar a volta, parei no semáforo, olhei, vi o portão, mano, uma galera. Falei, irmão, o que aconteceu? Eu peguei o celular, mano. Peguei o celular, mandei, era a Nextel, lembra na época do Nextel? Sim, lógico. Falei, rapaziada, pá, mano, moiou, Denilson, moiou, mano. Os caras descobriram a festa de ontem, não sei o que. Descobriram como, mano, tá louco? E dei a volta ao carro, mano, eu embiquei meu carro, mano. Os caras dando uns tapão no carro, pá. A segurança já abriu o portão, entrei na Gávea, estacionei o carro, desci, mano, os olhos arregalados, todo mundo... Mano, é terrível, terrível, não quero viver isso. Terrível, imagina. Terrível, uma pressão, né? Entramos no vestiário, mano, todo mundo no vestiário aqui, ó. Todo mundo. Mas, enfim, só puxar o elenco lá da época. Todo mundo aqui, ó. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu, mano? Aí, eu não lembro se era Era um jornal, não lembro se era o Lance, mas era um jornal, na época, assim, que as pessoas gostavam de ler. Jornal dos Esportes, o não lembro. Rosa? Eu acho que era um jornal bom, assim. Ah, bom. Irmão, as fotos, mano. As fotos. Desse o Globo. As fotos, sim, mano, dia. no jornal. A hora que eu vi as fotos no jornal, você não tá ligado? Eu falei, irmão... Aí você olhava pra cara dos caras, os caras trancados, tá ligado? Os caras são trancados. Eu falei, irmão, acabou a vida dos caras, irmão. Eu ainda, carreira solo. Então sim, eu tinha só a preocupação de jogar no domingo e deitar. Os caras não, mano. Os caras tinham que chegar em casa e desenrolar com a nega. E qual que é a consequência? O que é a diretoria A consequência? Eu voltei pra Espanha. E eles ficaram lá. Agora, Denilson, antes que a gente se encaminhe pro final, é muito importante falar, você é um tipo raro, pentacampeão. Como é que é ser pentacampeão do mundo? E conta por que o Brasil foi pentacampeão. Lá, eu tava na Coreia, mas o que tava lá. Eu vi aqueles turcos correndo atrás de você na semifinal. Que absurdo. Quantas Copas você cobriu, Costa? 8. As últimas 8. Parabéns. Pô, a gente vai chegar, vai passar. Parabéns. Vai passar. Então, mas me conta, Denilson. É bonito, cara. O que aconteceu? Lembra aquele grupo formado, a gente desconfiava do Ronaldo, das contusões, o Rivaldo também estava meio mal. Como aquele grupo se uniu tanto? O que é essa história de família? O que aconteceu? Esse assunto é fácil, porque quando ganha é bonito, né? Não, a gente matou vocês nas eliminatórias. Mas então, a gente merecia também, né? Nossa, tava mal. A gente tava merecendo também. A gente tava jogando mal, as coisas não estavam acontecendo. A gente foi se classificar já lá na Bacia das Almas, Venezuela, se eu não me engano. Foi Venezuela. Né? Foi um jogo que eu fui bem contra o Paraguai lá no Olímpico, antigo Olímpico em Porto Alegre. Lembro. E aí eu acho que depois teve, não sei se mais um ou mais 2 jogos, mas teve esse jogo da Venezuela que foi que eu acho que foi a classificação que o Luizão acho que fez 2 gols. É verdade. O Luizão fez 2 gols. O Luizão tava também, acho que machucado. E aí foi meio que a volta do Luizão também, que ele tava meio mal e tal, enfim. Mas tudo começou, assim, tentar fazer um resumo rápido. Tudo começou na draga da Copa América. Que a gente perde pra Honduras. Sim, Honduras. A gente fez uma Copa América, né? Tava indo até bem, pô, aí chega pra Honduras, a fase de classificar ou não, né? Fase e tudo mais. A gente perde pra Honduras, cara. Perdemos pra Honduras, cara. Isso não existe perder pra Honduras. Com todo respeito a Honduras. Não existe a seleção brasileira perder pra Honduras. Perdemos pra Honduras. Aí cara... Lógico. A imprensa já veio... Porque já vinha, né? Já vinha com o negócio de eliminatória, Copa, pum, pau. E a gente, mal. E aí toda a reunião, toda a convocação, que aí é o lance de seleção é ruim por causa disso. Porque quando você tá num campeonato ali do dia a dia, cara, você perdeu aqui, às vezes você tá no ambiente, você se resume, da quarta você já ganha. Seleção não, você perde, você vai embora, né, meu? Perdeu, vai embora. Aí depois de um tempo você volta. E a imprensa, pau.
pau, pau, pau. Enfim, aí toda vez que a gente vinha, tinha que dar uma resposta, tinha que não sei o quê, tinha que isso, tinha que aquilo. E aí, quando a gente consegue a classificação, eu acho que o ponto fundamental, além da liderança do Felipão, pô, a gente se conectou de tal maneira que eu de verdade, eu tive isso com São Paulo, na época que eu comecei com São Paulo, que era a época lá de França, Dodô e 98. companhia. A gente tinha um time muito com o Serginho, aquele time de 98 era um time muito conectado, muito parceiro. E esse da seleção, cara. Esse da seleção, esse Betis também que a gente ganhou a Copa do Rei, também a gente tinha muita amizade lá. E essa seleção, as pessoas falam, mas foi porque só estava perdendo. Eu acho que mesmo se a gente tivesse também na fase boa, ganhando, eu acho que a gente também teria criado esse ambiente de família Felipão, porque a gente era muito parceiro. E como é que o Felipão costurou? Como é que vocês ajudaram? Como é que tinha as reuniões? Eu vou te falar o meu ponto de vista, assim. O fato de você ter muitos jogadores naquela ocasião que já tinham disputado a Copa do Mundo, o Felipão, obviamente, era o grande líder, mas quando você tem um Cafu dentro de um vestiário, quando você tem um Roberto Carlos dentro de um vestiário, quando você tem um Ronaldo dentro de um vestiário, muitos dos jogadores jogando futebol europeu, eu nessa já tinha um lugar de fala ali, porque eu já tinha jogado de 98, já tinha passado, já estava mais amadurecido, então eu tinha ali eu tinha um lugar de fala ali dentro daquele time. Então nem sempre era o Felipão que dava a dura, sabe? Ou que chamava a atenção. Às vezes via um Roberto Carlos com o jeito dele de liderar, pô, fulano e tal, mano, pá. Às vezes vinha o Cafu, às vezes vinha o Marcão. Então todo mundo tinha um pedacinho de liderança ali. E aí aos poucos a gente foi entendendo que a gente era muito amigo, mano. Então, tipo, vou te dar um exemplo. Acabava um jogo, sei lá, jogamos em Porto Alegre, acabou o jogo. Rapaziada, pô, ô Felipão, a gente queria dar uma volta, sair e tal, tá liberado? Tá liberado até 4 da manhã. Ah, beleza. Normalmente num clube, vai eu e você pra um lugar, vai ele e ele pra um lugar. Não, eu lembro, vocês sumiam juntos. Mano, a gente falava assim, tá liberado até que hora? Até 4 da manhã. Ah, vamos, então vamos. Mano, ia tipo, 95% do time, ia todo mundo pro mesmo lugar, cara. Ia pro bar. Ia pro esquema, ia pro esquema. Ficava o Kaká. O Kaká ficava na concentração. E assim, era um negócio de louco. Foi a primeira vez que eu vivi isso. A gente resolvia ir pra algum lugar, ia todo mundo. Não dá pra você dar um migué. Ah, não, eu vou aqui, sim. Os caras vão... Não, ia todo mundo pra... Então a gente viveu todo esse período de Copa, de preparação de Copa, onde ia todo mundo. Por isso que começa... Esse é um dos pontos da família Felipão. Porque todo mundo falou, mano, tamo junto. Ah, se der merda pra você, vai dar merda pra todo mundo. Sensacional. Sabe assim? Então criou um negócio, óbvio que o campo fala, né, meu? O campo é o mais importante. Mas essa estrutura que a gente construiu fora ajudou dentro do campo, né? Então, pô, ser campeão do mundo, você perguntou, pô, pentacampeão. Isso é surreal, por quê? Porque aonde eu chego, as pessoas já tinham um olhar comigo, graças a Deus, por tudo aquilo que a gente falou no comecinho do nosso bate-papo, da irreverência, do cara legal, do simpático e tal, e do bom jogador. Agora, eu sinto que eu chego nos lugares, o olhar das pessoas comigo é diferente, porque os caras parecem ter a Copa do Mundo parece ter uma parada diferente, mano. Eu fui pra Espanha um pouquinho antes da pandemia, já tinha muito tempo que eu ia na Espanha. Aí eu fui lá por uma questão de renovação de passaporte e tal, fiquei 3 dias lá. Do aeroporto de Madrid até Sevilha, que eu tinha que resolver meu problema lá em Sevilha. Cara, eu fui com a minha esposa, né? Se você entrevistar a minha esposa vai falar assim, eu nunca vi nada igual. Assim, porque a minha esposa nunca tinha saído comigo do Brasil. Então ela conhecia o assédio, né, o carinho das pessoas comigo no Brasil. Então eu cheguei no aeroporto de Madrid, as pessoas, Denilson, eu chegava em Sevilha, não sei o quê. Cara, ela ficou encantada, falou, mozão, e todo mundo era, ei, campeão do mundo? Campeão do mundo. Isso. Ei, campeão, oi, deixa eu tocar num campeão do mundo. Sim, Deixa eu não sei o quê. E é isso. Eu, de verdade, o Fabrício uma vez me falou, mano, você não tem a noção, né, desse significado do campeão do mundo. Mas eu, como torcedor, como amante de futebol e tal, e eu já ouvi isso de muitas pessoas, que realmente eu não tenho esse olhar do torcedor, assim, eu não consigo ter esse sentimento. Mas é algo que não dá para te explicar. Eu me sinto bem especial, sabe? Eu faço parte de um pequeno grupo de jogadores
que conquistaram algo que poucos jogadores vão conquistar, cara. Infelizmente. Olha o tanto de tempo, vai para 24 anos. 24 anos. Mas assim, eu não vou poder terminar sem entender como é que foi aquele trabalho de bastidores da final. Porque todo mundo estava falando, nossa, a Alemanha está muito forte. E o domínio... foi um domínio incrível. Como é... Não, peraí, antes de responder essa pergunta, aqui estão me cobrando. Sem problema. 4 turcos atrás de você. Que foi a jogada, então, foi a jogada da Copa do Mundo mesmo? Um lance aleatório, como é que cara. Foi? Um lance aleatório. A gente faz o Denilson Day. Ele fica doido que eu conto isso. A gente faz o Denilson Day, que é o dia do jogo, né? Sim. Foi o dia do jogo, o dia da jogada. A gente começou fazendo o Denilson Day para comemorar esse lance. Eu achei um absurdo. Falei, Fabrício, que é o cara que trabalha comigo. Falei, Fabrício, você tá tirando, mano. Falei, criar um Denilson Day para comemorar uma jogada que não deu em nada, irmão. Você tá louco, mano. É histórica essa jogada. Histórica. Aí não sei o quê, a gente não pode deixar morrer esse lance. E não sei o quê, fizemos o Denilson Day 1 ano, estamos indo para qual? 4º ano já. 4 anos já, né? Então, 44 minutos do segundo tempo, o Brasil ganhando de 1-0 da Turquia, você entrou aos 30 para segurar a bola. Entrei bem. Entrou bem demais. Entrou bem. A jogada ficou marcada, o pai entrou bem nesse jogo aí. E o Filipão falou o quê para você? Segura a bola. Porque o jogo tava difícil. A Turquia O jogo tava difícil, a gente tava ganhando o jogo, mas o jogo tava difícil, porque a Turquia tava jogando bem. E aí o Felipão falou, cara, normalmente a ordem do Felipão era justamente, né, segurar a bola lá na frente para os caras respirarem. Mano, segura a bola na frente, o time precisa respirar. O time não tá respirando. Falei, beleza. Então eu entrava e normalmente conseguia fazer o que ele pedia. O lance dos turcos, eu não... Óbvio que hoje eu tiro uma onda com isso e curto pra caramba essa história, mas eu não imaginava a cena. Né, a forma que foi, porque quando eu perco o time de tocar pro Luizão, a bola, eu saio no contra-ataque, a bola dominada e bem e tal, se eu não me engano eu saio de um primeiro e eu vejo o Luizão na área. E a ideia era ir em linha reta e tocar pro Luizão, ou tentar fazer uma jogada individual, mas em direção ao gol. Só que em algum momento eu perdi esse time, e aí é a hora que eu vou pro meu lado direito. Mas nessa hora que eu vou pro meu lado direito, eu vejo o Belete, e eu pensei, vou tocar a bola pro Belete. Só que eu vejo meio que uma sombra, porque, como é que eu vou explicar? Não dá muito tempo de você levantar a cabeça e olhar. Sim, então, normalmente você vê meio que cor de meia. Sim. E tal, sabe assim, o jogador, então a gente não tem muito tempo de olhar assim, e naquela jogada foi a mesma coisa. Então quando eu fiz assim, eu vi o Belete. Só que a hora que eu pensei em tocar pro Belete, eu vi um vermelho. Eu vi um vermelho, não perto de mim, eu vi um vermelho. Falei, mano, não dá pra tocar pro Belete. E aí eu vou mais pra lateral. Só que aí quando eu vou mais pra lateral, loucura isso. Eu vou mais pra lateral, eu pensei, eu vou balançar pra cá e vou levar lá pro fundo. Só que a hora que eu fiz assim, aí eu percebi alguém aqui. Aí o lance já começa que eu percebi alguém perto de mim aqui. Falei, mano, não dá pra balançar mais pra cá. Aí eu falei, eu vou balançar pra cá. A hora que eu vou balançar pra cá, pro fundo, percebi alguém aqui. Entendeu? Entendi. E aí foi quando eu diminuí a passada, porque eu não tinha pra onde sair. Porque eu sabia que tinha alguém aqui e sabia que tinha alguém aqui. Só. Então eu diminuí a passada. Aí o cara que estava atrás de mim fez a falta. Então na minha cabeça no lance, eram 2 caras. O cara que eu imaginei que eu ia tocar pro Belete lá, que chegou, e o cara que eu tava indo pra cima e perdi o time e corri pra cá, o cara veio atrás pra marcar. Na minha cabeça eram 2 caras. E aí quando termina o jogo, eu vou pro hotel. Aí eu chego no hotel, o Galvão Bueno. Foi o primeiro cara que falou comigo. Na época, a seleção estava muito próximo da imprensa. A imprensa com a seleção era da hora. Era divertido. Felipão, aí o Galvão falou, ô garoto, você fez a jogada da Copa. Falou pra mim assim. Falou desse jeito. Você fez a jogada da Copa. Falei, ô Galvão, obrigado. Bom, bicho pegando no meio da Copa do Mundo, eu vou prestar atenção em... E já lá na Copa do Mundo, a imprensa de lá já começou a repetir os lances na televisão. Porque foi sensacional. Eu não entendia nada, né, mano? No Japão não entendia nada, mas a imagem e tal. Volto, continuo jogando, enfim, minha vida continuou profissionalmente e eu só fui perceber o tamanho, né, do lance quando eu parei de jogar, porque qualquer programa de televisão que eu ia, qualquer coisa que eu ia fazer, criança, que não me viram jogar, lembrava, o tio da jogada da Turquia. Aí o pai fala, filho, esse aqui, lembra aquela jogada que eu te mostrei? Ele. Então o negócio tomou uma proporção porque 4 gigantesca. Jogadores desesperados. Eu vi no estádio e falei, não é possível. É loucura. Pra tomar a bola. E essa fotografia, né? Essa fotografia, eu imagino o cara que estava na arquibancada vendo o jogo em loco,
Acho que essa fotografia, deve ter sido muito louca. Porque eu vejo na televisão o lance, realmente é curioso, né? Porque, cara, que não vem um negócio meio que desorganizado, né? Os caras saíram juntos, terminou assim, o jogo, a gente da imprensa, a gente fala mais do jogada do que o ganho da Turquia, que loucura. E eu só fui perceber isso depois que eu parei, assim, do tamanho, né, do significado, assim. E a final? Porque a gente fala, bom, todo mundo temendo a Alemanha, como é que foi, Denilson? A gente estava bem seguro ali, viu, Cosme, modéstia à parte, assim, a seleção, do olhar de entrar sempre no segundo tempo, mas do olhar do banco de reserva, o jogo da Inglaterra eu achei que a gente ia... achei que a gente ia sofrer, porque acho que foi o primeiro jogo que a gente saiu perdendo. Foi. Acho que foi o primeiro jogo que a gente saiu perdendo e uma Copa do Mundo você sair perdendo é tenso, porque, cara, o relógio passa mais rápido para nós, né? Assim, aliás, né? Um negócio tenso, jogo eliminatório. E aí, não foi numa jogada trabalhada da Inglaterra, o Lúcio acabou ali falhando, o Owen faz o gol e tal. E aí o meu olhar do banco de reserva foi, ferrou. Ferrou por quê? Porque além de a gente estar numa Copa e ter saído perdendo, a gente saiu perdendo por um futebol que culturalmente se defende muito bem. Que é o futebol inglês. Culturalmente se defende muito bem. Então, como é que a gente vai reverter isso? E aí, aos poucos a seleção foi... que é muito louco isso, porque esse sentimento de estar numa Copa do Mundo, é difícil você ter a frieza que o Brasil teve na Copa do Mundo. Eu falo até com propriedade, porque a de 98... ali até a final a gente estava todo mundo também com essa frieza, assim, com essa conexão. E por um vacilo a gente acabou perdendo. Em 2002 não, 2002, cara, a gente estava bem na Copa. O primeiro jogo bem, segundo jogo legal. O jogo da Bélgica foi difícil, mas, bem, passamos. Então você foi ganhando corpo. De repente perde 1-0 Inglaterra. Aí de repente vem Ronaldinho, que aí é o que eu acho que a gente precisa resgatar do futebol brasileiro, a individualidade. Óbvio que o coletivo fala mais alto e é importante, mas a individualidade. A gente só ganhou o jogo da Inglaterra por causa da individualidade. Por causa de Ronaldinho Gaúcho, teve o lance do gol lá, que a gente não vai saber nunca se ele quis cruzar ou chutar pro gol. Mas assim, o lance do gol do Rivaldo, por exemplo, a jogada completa do Ronaldinho. Sensacional, foi. Então ele mostrou ali personalidade, ele dribla, ele vai. Aí o Rivaldo faz um gol que teoricamente qualquer jogador dominaria e tentaria bater cruzado com o direito. O Rivaldo ajeita o corpo e bate com a esquerda. Então assim, naquele jogo... Aí quando a gente passa o jogo na Inglaterra, e eu particularmente falei, poxa, eu acho que a chance da gente chegar, não era ganhar, hein? A chance da gente chegar na final agora é grande. E aí quando a gente vai pra final com a Alemanha, aí é briga de cachorro grande, né, meu? Ali quando é final, cara. Não dá pra você prever alguma coisa. A Alemanha chegou bem, time bom, qualidade. Eu acho que o Bala que fez falta. Sim, acho que era um cara que eu acho que ele ia fazer diferença. Eu acho que o jogo ia ser mais difícil se ele estivesse em campo. Porque eu acho que era o grande cara ali, o grande articulador da Alemanha era ele. E aí ele tava fora. Eu acho que pra Alemanha também teve um peso, não sei se emocional, porque o alemão sempre é muito frio, né, nisso. Mas eu acho que teve uma... E o Kahn? A felicidade de ver o Kahn largando aquela bola. Nossa senhora, velho. E eu entrei no lugar do Ronaldo, né, cara? Eu entrei no lugar do Ronaldo, assim. É uma história muito louca, porque eu terminei a final da Copa de 98 em campo. E eu terminei a final de 2002 também, na minha segunda Copa do Mundo, que eu achei que eu nunca mais ia jogar. Nossa, me emociona. Eita! Porque eu achei que nunca mais ia jogar a Copa do Mundo, né, cara? Porque o Brasil é um celeiro de craques, velho. Então, quando eu joguei a Copa do Mundo 98, eu falei, deu pra mim, mano. Que daqui a pouco vem outro Denilson, daqui a pouco vem outro Ronaldo, daqui a pouco vem... Cara, acabou, o Brasil acabou, mano. Eu tive uma oportunidade, perdi, e daqui a pouco vai vir outro, assim. E aí, quando você se vê na Copa do Mundo pela segunda vez... Deus foi generoso demais comigo, cara. Generoso demais, assim. Tudo que Deus me proporcionou e me deu, cara... Ele é infinitamente mais do que eu sonhei, infinitamente mais. Carreira como jogador e o que eu vivo hoje, infinitamente mais. Eu nunca me imaginei trabalhando com TV, nunca me imaginei sendo campeão do mundo, assim. Eu só queria comprar uma casa para minha mãe, eu só queria tirar meu pai e minha mãe da situação que eles viviam, ter uma vida tranquila, só. Mas Deus foi muito, cara, muito generoso comigo, porque me deu... muito mais do que eu acho que eu merecia, muito mais. Eu me considero um cara legal, um cara bacana com todo mundo, um cara do bem e tal, que eu carrego esses valores comigo, mas profissionalmente falando, Cosme, eu não imaginava que a minha carreira seria tão
tão bonita como ela foi, assim, sabe? Você falou de jogar em time grande ou não. No meu coração, o Betis é gigantesco, porque o Betis me ensinou muito, cara. Cara, eu tenho um relacionamento com eles maravilhoso, assim, profissionalmente. E os caras não esquecem de mim lá, porque eu não sei, eu tenho que até pesquisar esse dado aí do Fabrício. Porque eu acho que eu sou na história o único campeão do mundo que foi campeão do mundo jogando com o Betis, sabe? Porque o Fekir, que é o francês, ele foi campeão do mundo pela França, mas ele jogava no time francês, né? Ele foi pro Betis depois de ser sido campeão. Então eu acho que na história eu sou o único que jogou pelo Betis e foi campeão. E aí tem muito mérito nisso, porque é muito mais fácil, entre aspas, você ser convocado para a seleção num time que te dê uma visibilidade maior, sim, que está todo dia jogando Liga dos Campeões, que está todo dia ganhando. O Betis oscilava muito, né? E mesmo assim era nome certo na seleção, né? Então eu me orgulho muito do que eu construí, do que eu fiz como profissional. Poderia ter sido mais? Não sei, mas eu tenho certeza que Deus me deu mais do que eu mereci. Não, então, eu como jornalista de 37 anos, eu posso dizer uma coisa, você merece. Você merece. Obrigado, você está aí, são poucos os jogadores que a gente tem acesso de verdade, eu sempre tive acesso a você. Sim. Você merece. Você está aí é porque merece mesmo. E eu quero agradecer demais a Bandeirantes, demais a você por ser essa pessoa tão transparente. E estamos todos batendo palma para você. Imagina, agora fazemos parte do meu time. Vamos juntos. Vamos juntos. Bom.